Você vai assistir agora o bate-papo que tivemos com o Fábio Zanon, um dos grandes violonistas da nossa geração, uma referência para todos nós. E no começo dessa conversa ele tocou o segundo movimento da Sonatina em Lá Maior de Torroba, uma peça linda, mas que por problemas de direitos autorais, para que a gente não perca a monetização desse vídeo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena edição, cortar um trecho dessa música e depois a conversa segue, então fique aí assistindo o vídeo. E para quem quiser ver a interpretação completa dele, a gente vai deixar aqui o vídeo no card e na descrição. Então, bom podcast. Que maravilha, que maravilha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Marcos Kaiser Cast. Vocês viram que hoje nós abrimos em grande estilo. Como vocês sabem, eu sou André Fagundes e como a gente sempre faz, antes de eu passar a bola para o meu amigo Marcos Kaiser aqui, eu quero dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, Fábio Zanon. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer para mim também, obrigado. Estou impressionado, eu nunca tinha visto o Fábio tão de perto, né? Já fui em recitais dele e antes de me preparando, né, para esse bate-papo, me atualizei dos discos do Fábio e impressionante, né? Depois de muito tempo, né, você voltar a ouvir um violão tocado dessa forma, assim, eu nem ouço a sujeirinha da unha dele. Impressionante. Impressionante. Reparei isso. Eu ouço. Claro. Eu estou mais perto. Impressionante, né? Nos bordões, que é uma região, né, quando você toca, nem ali, assim, tá muito pouca, assim, aquela sujeira que daí você falou, você ouve, mas é muito pouco mesmo, né? Então ele é feito para você raspar, né? Então, você tirar o som raspado tem um certo... dá um trabalhinho. É difícil fugir, né, disso aí. Então, falar um pouco dos nossos apoiadores, porque esse projeto, né, a gente precisa. Um dos principais apoiadores sou eu mesmo, então convido vocês, a quem quiser ter aula de violão comigo, vou deixar o link aqui na descrição, kaiserplay.com.br. E tem agora um novo apoiador, que é o seguinte, é um aplicativo... é sempre bom quando a gente fala de música popular, né? Vamos tocar, tem que estudar com qualquer estilo, na verdade, né? Estudar com metrônomo e tal. Mas tem um aplicativo que é o eBatuque. Deixa eu só colocar para gravar a tela aqui. E o eBatuque é um aplicativo para tornar talvez um pouco mais lúdico, né, o seu estudo. Ao invés de você, por exemplo, quer tocar, tá estudando levada de forró, de samba, de choro, etc. Ao invés de você estudar só com metrônomo, é um aplicativo que você consegue escolher um desses estilos e até controlar quais instrumentos você quer. Por exemplo, se você quiser só estudar, por exemplo, com pandeiro, mudar o andamento. E aqui tem diversos estilos, por exemplo, bolero. Vamos ouvir. Então, é um aplicativo que pode ajudar quando você está estudando esses ritmos populares, torna um pouco mais divertido, ao invés de você estudar só com metrônomo. Então, eBatuque, o link também está aí na descrição, quem quiser estudar de uma forma um pouco mais bacana a música popular. Então vamos... Genial isso aí, hein? eBatuque. Vou baixar também. eBatuque. É legal, né? Muito bom. Bom, Fábio, eu já ouvi você falando uma coisa que eu achei genial, essa sacada, porque eu percebo, concordo plenamente e queria que você talvez trabalhasse um pouco mais essa ideia. Eu já vi você falando que o violão ele pode ser uma ótima ferramenta, uma ponte para trazer a música popular,
Porque o violão, né, ele tá nos principais movimentos, né? Quando a gente fala de música brasileira, principalmente, né? Fazer a ponte com quem consome música popular para música erudita, porque ele é um instrumento que transita muito bem, né? Eu acho genial essa sacada. Eu vejo isso acontecer na prática, muito com essa coisa de YouTube, etc., né? A gente vê o movimento, a molecada que está começando a descobrir, né? Tem muita gente de 15 anos de idade falando, nossa, olha, o fulano está fazendo um solo no violão. E isso aqui é um solo de uma música que eu até conheço. Tá? Daí ele começa a ver que o violão não é só acompanhamento. E aí ele começa a ver, mas para você tocar bem, existe uma escola que já se propõe a trabalhar isso, como por exemplo a erudita, né? Então eu acho genial essa sacada. Eu queria que você trabalhasse um pouco mais, o que você vê também ao longo da sua carreira sobre isso. É uma questão que tem muitos lados, né? O primeiro deles, se você lida com, sei lá, com criança e adolescente, você vai notar uma coisa. A criança que tem mais interesse por leitura, por ler, é aquela que mais lê. Por quê? Porque a pessoa que lê desde muito mais cedo, ela perde o medo do livro, ela perde o medo de uma página cheia sem ilustrações, ela amplia seu vocabulário, ela amplia sua capacidade sintática. Então, isso aí vai fazendo com que essa pessoa, à medida que ela cresce em idade, ela também cresça em domínio da comunicação e da linguagem. E isso faz com que ela chegue à idade adulta e ela possa ler qualquer tipo de texto, não somente um meme ou um artigo de internet, né? Ela pode ler um texto literário e extrair prazer daquilo, né? Justamente pelo fato daquilo trazer uma complexidade, um intertexto que ela consegue decodificar. Eu acho que com música acontece mais ou menos a mesma coisa. Se uma pessoa é exposta somente a um tipo de música muito básica, muito rasteira por toda a sua infância e juventude, naturalmente ela vai ter mais dificuldade para apreciar, por exemplo, música instrumental. A gente tem que lembrar que música instrumental ela elimina um ponto de contato muito forte entre o ouvinte comum e a própria música, que é a letra, ou o entendimento da letra, né? Sim, muitas vezes você ouve uma obra coral, você não entende nada do que eles estão falando, mas ainda assim você tem prazer em ouvir, sim, porque você decodifica a sintase da música, né? Então, eu acho que começa por aí, né? Eu acho que qualquer coisa que se refira a tocar um instrumento ou ter um mínimo de experiência com música escrita na infância e juventude já é uma coisa interessante. Agora, a sua pergunta foi especificamente, sim, do violão. Eu acho que assim, a música clássica, você sempre vai ouvir todo mundo que defende a música clássica, não sei se está certo, se está errado, mas é sempre uma linha de argumento. Defende a música clássica como uma coisa meio eterna e universal. Ela não tem barreiras, ela é uma coisa internacionalizada. De uma certa forma, à época, eu acho que é o único gênero de música que é praticado em praticamente todos os países. Claro, não estou falando de, sei lá, de Ilhas Fiji, provavelmente lá, mas deve ter alguém que estuda piano nas Ilhas Fiji, sei lá, ou violão, né? Mas assim, em todos os países que você tem uma população razoável, né, um tamanho grande, você tem música clássica. Então é uma linguagem internacional, ao menos nesse nível, né? E eterna no sentido de que você está sempre trabalhando com uma coisa que é um patrimônio histórico, né? A música clássica é muito tratada como se fosse uma peça de museu vivo, assim, né? Que você tem que o tempo inteiro restaurar e o tempo inteiro achar novas maneiras de exibir. Eu acho que isso aí, primeiro, não é uma coisa tão consensual assim, né? E segundo, que eu acho que, especialmente as pessoas de maior poder aquisitivo, né, ao longo da história, tiveram mais acesso a isso, porque isso aí estava imbricado na educação, estava imbricado num certo meio social do qual as pessoas participavam. Então você vai ainda, muitas vezes, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou mesmo no Japão, as séries de concertos de orquestra, ou casa de ópera, essas coisas, você tem um número de assinantes ali que acabam criando um meio social, né? Pessoas que se conhecem, pessoas que têm interesses em comum, pessoas que compravam LPs e CDs que vinha com uma capa, você lia o texto da capa, aquilo te educava de alguma forma. Então você tinha um ambiente que era mais propício
para essas pessoas terem um denominador comum para apreciar a música clássica, nem que fosse de um jeito superficial. Você conhecia aquelas 200 músicas daqueles 20 compositores, e isso era uma base de uma cultura musical. Você lia em revista, né? Reader's Digest, isso aí foi assim, um grande propulsor da música clássica por décadas, né? Eu mesmo comecei a ouvir música clássica por causa de uma revistinha do Reader's Digest, né? Então, hoje você está num ambiente muito mais líquido que esse. O acesso nunca foi tão grande, mas ao mesmo tempo o óleo que tem na pista para chegar a esse lugar é muito mais liso. Talvez as tentações daquela coisa mais fácil. O mundo está mais rápido, né? Está tudo mais rápido. E isso retém sua atenção por menos tempo, né? E o domínio da tua atenção é uma coisa, enfim, você sabe, a internet, o grande quest, assim, é justamente isso, né? Como manter o ouvinte no meu domínio por o maior tempo possível, né? E claro, e tudo que se refere a ambiente social, né? Quer dizer, por que o meme é tão popular? Porque você compartilha com os amigos. Né? Então, enfim, não vem ao caso assim, a gente ficar discutindo o que é o fluxo de informação no século XXI, mas o que a gente sabe é que isso não é muito favorável, é uma coisa que exige um mínimo de introspecção. Né? E eu acho que o violão, por ser um instrumento muito social, número 1, número 2, pelo fato dele não pertencer assim de uma forma integral a essa cultura vetusta da música clássica europeia, né? Ele é um instrumento muito trans, né? Assim, no sentido de atravessar gêneros. Você tem violão na música brasileira, você tem violão no choro, você tem na música latino-americana, você tem no rock, você tem no pop, você tem, enfim, no jazz. Assim, praticamente todos os gêneros populares mais significativos têm violão, né? Então, eu acho que a pessoa consegue, enfim, a partir do momento que ela entra em contato com o violão, ela está ouvindo uma coisa familiar, é uma coisa que ela até se sente apta a tocar um pouquinho. Meus filhos, por exemplo, eles estudaram violão, mas eles conseguem se acompanhar cantando. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que dá uma impressão assim, parece uma porta de acesso muito aberta. E a partir do momento, como você mesmo falou, a pessoa se inteira de que existe um violão solista, que você tem a música como uma forma de pensamento autônoma, que tem significado em si, que você não precisa ter uma letra, você, enfim, não precisa ter conhecimento prévio para apreciar, coisa e tal, aquilo pode servir, quer dizer, como pelo menos uma porta de entrada para outros gêneros que, no final das contas, por que a gente que faz música clássica tem tanto interesse em divulgar e levar para as outras pessoas? Bom, claro, eu preciso trabalhar, então é bom que eu tenha público, mas não é essa a principal razão. É que a música clássica é uma coisa que foi tão transformadora na minha vida, se eu não consigo pensar nem em religião como uma coisa tão transformadora para mim, que você acaba sendo um missionário. Sim. Você quer que as outras pessoas passem por aquela experiência também. É uma experiência muito profunda. Não, total. Olha, nunca tive uma experiência tão profunda em arte quanto a que a música me deu, assim. E foi, olha, todo mundo sabe, eu toco choro, tá? Mas foi com música clássica, foi a Flauta Mágica do Mozart. Porque ópera, você tem que ir, né? Parece que assim, outros estilos você pode até ouvir, mas ópera você tem que ir para entender o todo, né? E foi a única vez assim de chorar mesmo, assim. Eu me emocionei outras vezes, mas sim. E é total isso aí. Quando você fala, você quer ser um missionário, fala, cara, você tem que ver ópera. Isso aí, como é que você vai viver sem uma vez não ir assistir as principais uma experiência de arrebatamento? Como você pode falar em democratização da cultura se você tem uma vasta maioria da população que não sabe o que é um oboé? Pois é. Que não sabe o que é uma orquestra sinfônica, enfim, que nunca ouviu Beethoven. Assim, isso é um patrimônio da humanidade mesmo, cara. Assim, mesmo. Da mesma forma como o Museu Nacional, como a Mona Lisa. Eu percebo que isso acaba acontecendo também em trilhas sonoras de filmes, etc. Quando você só precisa falar, você está percebendo aqui por que isso aqui funcionou tão bem? Porque houve uma escolha da música, etc. Então música... Eu vejo que esse é um caminho que muita gente faz também. Não tem a ver com violão, mas essa ponte, ela também... O cinema, como ele tem o suporte visual, né? Quer dizer... porque às vezes o moleque que só está preocupado no filme de herói, fala, mas espera aí. Começa a ver isso aqui, e tal, né? E você tem uns caras feras, né? Você conhece alguém que não tenha assistido nunca Star Wars e Super-Homem? Acho que eu não conheço ninguém. Ou seja, todas as pessoas já ouviram uma trompa. E não sabem. E não sabem.
Adoro John Williams. Muito bom. Fábio, e eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Extrapolando esse conceito, né? Violão clássico, violão popular, tentando fazer uma junção e definindo o que é o violão brasileiro. Somatória dos dois, separa, junta. Como é que é isso? Bom, eu não me sinto qualificado para definir o que é o violão brasileiro, né? O meu reflexo é falar violão brasileiro é qualquer coisa que é produzida por brasileiros ou no Brasil, né? Perfeito. Agora, eu acho que assim, eu acho que você tem certas culturas que produziram uma linguagem que é muito dependente do que o violão é capaz de fazer. Tá. A primeira coisa que vem à mente é a música espanhola, o flamenco, né, em especial. Outra coisa, os vários gêneros de músicas da América do Sul, da América Latina. O mariachi, por exemplo, se não tivesse o guitarrão, né, o violãozão, você não tem mariachi, né? Vamos combinar. Então eu acho que o Brasil tem essa coisa também de você ter uma linguagem nacional em música que depende fortemente do violão. O curioso é que justamente os compositores da música clássica, né, daquilo que os espanhóis chamam de música culta, que eu acho um horror, né? Pior que música erudita, só música culta. Mas enfim, meio que se afastaram um pouco do violão. Só que dentro do Brasil, quer dizer, a gente tem uma figura capital que é o Villa-Lobos, que, por sorte, além de ser o nosso compositor supremo, ele também tocava violão, em algum momento da sua vida, inclusive escondido, né? Então, eu acho que o violão brasileiro é justamente um gênero em si, né? Uma coisa que tem uma cor particular e que, ao contrário do flamenco, que é uma coisa que está cristalizada ao redor de certas formas, quer dizer, você tem aqueles grupos, né, de estilos e danças flamencas que são a base de tudo, e se você quer fazer um trabalho de criação em cima daquilo, antes de mais nada, você tem que dominar a história, né? Você tem que conhecer o flamenco histórico para poder inovar. E na música brasileira, não, né? Agora, no que se refere à técnica, né, quer dizer, a maneira de tocar, eu acho que tem uma coisa que caracteriza a gente. A nossa linguagem não é predominantemente feita com rasgueado. Quer dizer, a gente toca muito pouco rasgueado. Choro não tem rasgueado. A MPB, que eu chamo de clássica, não tem rasgueado, né? É uma inovação um pouco recente. É claro que o samba você toca, quer dizer, com uma batida, mas ela não é uma batida de, né, ficar rodando que nem a música espanhola ou a música dos países latino-americanos. Então isso já distingue o violão brasileiro. A outra coisa que eu acho é uma linguagem que tem um violão solista, que isso também é uma distinção muito forte. Já tem o violão solista desde o começo. Quando você começa a entender o que é uma música popular brasileira, você já tem o canhoto. Imagino que antes dele você tinha até outros violonistas que definiam a nossa música. Mas o nosso primeiro artista gravado, que é o Canhoto, logo depois do João Pernambuco, você já ouve uma música brasileira plena, né? Okay. E daí você tem um ponto de virada, a meu ver, que é aquela geração dos anos 40, 50, que incluem dois caras contrastantes, mas igualmente importantes. Um é o Dilermando Reis, que é o violão de seresta, o violão... Ele nem era um chorão, né? Ele era um violão seresteiro, né? Um violão urbano, assim, né? Mas era um violão solista, e foi um cara que teve um programa de rádio por 25, 30 anos, quer dizer, todo dia no rádio as pessoas estavam ouvindo o violão solista. Meu pai começou a tocar violão por causa de Dilermando Reis. E do outro lado, a gente tem aquela geração de incríveis violonistas, que é o Laurindo Almeida, o Aimoré, dos quais o mais destacado é o Garoto, né? Quem conhece Garoto não precisa pedir mais a bênção para ninguém, né? O Garoto foi o cara que percebeu que aquilo que ele fazia... Claro que ele acompanhava cantores, isso aí, quer dizer, ele ganhava a vida acompanhando o Carmen Miranda, essas coisas, né? Mas quando ele se entendeu como um cara solista, como um compositor solista, ele pensava que a música dele era uma música que tinha potencial para ser uma música de concerto, né? Uma música para se tocar em recital. Okay. Então isso levou ele a estudar, né? Ele estudou violão solo, né? Ele estudou com Atílio Bernardini, ele sabia ler música, sabia escrever música. A maior parte das gravações particulares do Garoto são música do repertório clássico de violão, né? Claro que tem as músicas dele também. Então acho que ele se entendia como uma pessoa inserida nesse conjunto de compositores violonistas, né? E uma vez que você teve o Garoto, a história nunca mais foi a mesma. Sem Garoto você não tem ninguém, você não tem Baden Powell, você não tem Paulinho Nogueira, você não tem Tapajós, você não tem Toquinhos, né? O Garoto é a nossa grande virada, né? Então eu acho que justamente o fato dele ter estudado violão clássico permitiu que ele levasse a arte dele a um nível de requinte do qual os violonistas subsequentes não tem como escapar.
E o violão brasileiro, ele tecnicamente, ele não difere, assim, o violão clássico e brasileiro não tem diferenças técnicas, é diferente do flamenco, né? O flamenco já tem alguns pulos do gato. Quem toca clássico não toca flamenco, e vice-versa. Agora já quem toca clássico pode perfeitamente imergir no... Tecnicamente falando, claro que a vivência é uma coisa, né? Sim, tem alguns detalhes, tal, mas assim, em termos de concerto, né? Ele pode pegar qualquer peça. Eu imagino que sim. Eu não toco muito violão brasileiro. Assim, eu toco música dos meus amigos, né? Eu toco música do Bellinati, do Marco Pereira, do Ginga e tal, mas assim, acompanhar cantora eu só faço isso quando tem um arranjo pré-programado, assim, eu não sou capaz de fazer o que você faz. Então acho que tem acho que uma lição, então, aí pro pessoal, né, que eu sempre bato nisso, né, a importância de estudar clássico, mesmo que você, não, eu gosto de música brasileira, quero tocar... Tem, todos esses caras, mesmo tropeçando, mesmo, Paulinho Nogueira, não sei o que e tal, o Baden, eles pegaram uma parte, eles beberam da fonte da escola clássica. Isso é importante, assim. Então, jamais não tem cabimento fechar a porta a isso hoje em dia. Eu acho que o violão brasileiro teve um ganho com isso, que é o ganho de clareza na própria expressão, né? Quer dizer, as pessoas se preocupam com uma ergonomia para tocar, se preocupam com a qualidade de som, né? Eu acho que o violão brasileiro ganhou muito com isso também, né? Não quer dizer que todo mundo tem que tocar com a qualidade de som que, sei lá, que eu tenho para tocar, mas, pô, é bacana você ter essa opção, né? Quanto mais buscar isso, acho que é melhor, acho que nunca pode... E não precisa ser a qualidade de som, tem que ser a sua qualidade também. de som, né? Então, isso é uma diferença que eu percebo, assim, né? Talvez seja uma busca, né? Isso aqui nem estava na nossa pauta, né? Mas é legal que... o que eu vejo muito nos músicos populares, né? Mesmo com boa habilidade técnica, é a impressão digital do músico popular tudo bem para o ouvinte. Se eu ouvir Baden, eu sei que é Baden. Se eu ouvir Paulinho Nogueira, eu sei que é Paulinho Nogueira. Já no erudito, a gente tem um pouco mais de dificuldade quando a gente eu não sei... É que às vezes você pode reconhecer por conta do tipo de gravação ou da interpretação. Também. Mas o toque não é tão fácil, né? Distinguir entre os colegas. É uma longa questão, assim. Eu acho que assim, quando você está falando dos caras realmente grandes, está falando de Segovia, Julian Brim, John Wayne, assim, eu ouço 10 segundos e eu sei quem é. Mas é mais difícil de... Quer dizer, a percepção de quem é quem, ela não é tão simples quanto a do popular, porque os populares têm os vícios, tem aquela sujeirinha, tem a linguagem, que faz parte, né? Tem a sua linguagem, quer dizer, não tem como você ouvir uma faixa do Egberto e não saber quem é o Egberto, né? Assim, você ouvir 2 acordes, você fala, não, só o Egberto faria esse acorde, né? Então e aproveitando nessa linha, então o músico erudito, o violonista erudito, até pensando em estética e tudo mais, tem essa busca por uma sonoridade, como é que eu posso falar isso? Muito específica, né? Que você não tem tanta margem para fugir dela, né? Porque você está buscando um som puro de violão em favor daquela obra, né? Eu imagino que se muitas vezes um músico popular ele vai se permitir mais tocar do jeito dele alguma coisa, né? Essas margens, elas são muito diferentes, assim, né? Olha, tem um outro assunto além de música que me interessa muito, que é a história da religião. E eu acho que você tem muito paralelo entre a música e a religião, entendeu? Eu acho que a música clássica, ela sofre de um cacuete intelectual que é herdado da religião, que é a pureza, a questão da pureza. Então, todo músico, não estou falando de violão, não, mas se você conversar com um clarinetista, um fagotista, um trombonista, eles querem um som puro. E isso quer dizer o quê? É um som livre de ruído, né? Então, quando você ouve, por exemplo, uma flauta, né, uma coisa que é muito incômoda para quase todo mundo, é uma flauta que fica vazando ar pelas laterais, você fica com aquele som soprado na flauta. Eles querem um som focado, puro. Reparou? Eu não consigo fugir da palavra puro. Isso é uma coisa meio religiosa, assim. Né? Eu não sei se é muito legal. Agora, claro, quando a gente usa ruído, a gente usa de uma forma controlada. Então, eu acho que é um pouco por aí. Quando eu comecei a estudar violão, eu tinha um professor que era um ótimo concertista, apesar de ele não ser músico profissional.
E ele sempre falou, olha, se você vai ser um concertista, você tem que ter som de concertista. Então não é simplesmente você ter uma estética do som, mas você ter eficiência no som. Então você tem que ter volume, tem que ter projeção, tem que ter alcance, tem que ter brilho e tem que ter pureza. Se você não tiver essas características, você não tem um som de concertista de violão. Você vai depender sempre de um microfone. De preferência que esteja bem regulado para ressaltar as suas qualidades e esconder os teus problemas, seus defeitos, né? Então, o meu som nunca foi modulado para ser ouvido com microfone, ele sempre foi modulado para ser ouvido ao vivo, acusticamente, né? Então, isso aí realmente leva uma certa tipologia de sonoridade que é próxima, na verdade, do canto lírico. Sim. Essa é a nossa base. Na verdade, a voz que a gente busca através do violão é a voz que a gente não tem dentro de nós, né? Assim, não tem fisicamente. Se eu pudesse ser um maravilhoso tenor cantando óperas de Verdi, talvez eu fosse, entendeu? Mas como eu não tenho essa voz, eu tento me expressar através da voz que eu consigo ter dentro do violão, que é uma voz em larga escala baseada nesses preceitos que informam a voz do canto lírico. E você falou, né? O Marcos falou da junção aí. E como que o violão erudito ele pode auxiliar um músico, né, na sua formação assim do popular? É dando base mesmo, Fábio? Assim, é dando diversidade, é dando mais uma visão mais técnica, mais apurada. Como é que pode ajudar nesse caso, na sua opinião? Pensa num cara como Django Reinhardt, que é um cara que tocava só com 2 dedos ou 3 na mão esquerda, né? 2. Eram 2 dedos na mão esquerda, né? Porque ele teve um acidente, queimou a mão e ele só tinha 2 dedos funcionais, né? Ele fazia grande música com essa extrema limitação, né? Inclusive foi um guitarrista paradigmático na história do jazz. Então, quer dizer, ele fazia música que era possível para ele fazer, né? Eu acho que quando um violonista de um gênero se intera com outro gênero, ele vai ganhar ferramentas técnicas, ele vai ganhar ferramentas estéticas, ele vai poder ampliar a linguagem dele, e quando ele for formular a sua estética no instrumento, ele vai ter um cabedal muito maior na frente dele, do qual ele pode escolher. Eu acho que isso é o principal. Então, um violonista que está acostumado a tocar simplesmente por cifras ou pelas fórmulas que você aprende para tocar, para improvisar, jazz, rock, essas coisas. Se você sabe ler música, você vai ter um acesso à teoria musical que vai ampliar o teu vocabulário harmônico para começo de conversa. E tem uma relação muito interessante que eu acho que só existe, na verdade, nessa tradição da música clássica ocidental que se julga universal. Primeiro, por que ela é universal? Porque ela pode ser transmitida. Ela foi escrita e uma pessoa que lia aquele papel, sei lá, no interior da Rússia, no Japão, nos Estados Unidos ou na América do Sul, era o mesmo código que se entendia no meio da Alemanha ou da França. Então, foi isso que fez com que essa música se espalhasse, a possibilidade dela ser registrada de uma forma precisa, né? Códigos que podem ser exportados de uma forma com poucas limitações, né? Então, e isso faz com que você tenha um diálogo entre o cérebro, o ouvido e as mãos. Tá. Né? A música improvisada ela vai ter sempre um limite. Uma vez que ela aconteceu, não tem como você refazer, não tem como você expressar as tuas reflexões, os teus segundos e terceiros pensamentos a respeito daquele material. O compositor que escreve uma sonata, ele usa mais a borracha do que o lápis. Então essa capacidade de se arrepender, né, de achar que aquilo não foi para um lugar bom, apagar e refazer, é o que faz da música clássica o que ela é, na verdade. É a reflexão entre aquilo que está escrito e aquilo que está imaginado. Bom ponto. O jeito que ela foi concebida, ela pode ser reproduzida em qualquer local porque ela garante essa continuidade. Hoje em dia você pode fazer isso através da gravação, mas a gravação é uma coisa que tem 120 anos, mais ou menos, né? A gente está falando de uma tradição recente. De 800 anos. Perfeito. Né? Comparado é recente, perfeito. Então a comparativa é recente. Claro, agora você tem outras ferramentas para a disseminação da música, né? Agora, eu acho que essa relação da criatividade mesmo, né? Você refletir sobre aquilo que você escreveu e pensar, não, eu posso ir mais longe, eu posso fazer melhor. Eu acho que isso aí é o principal ganho que uma pessoa pode ter de estudar qualquer instrumento de música clássica, o domínio da escrita e da leitura musical. O pessoal brinca, não sei se é brinca ou é sério, né? Mas é bem possível que seja, né? Que falam que se perdesse tudo e sobrasse só o cravo bem temperado, já dava para
refazer muita coisa do conhecimento musical, né? Você sabe aquela nave, eu não lembro o nome dessa nave, Voyager. a Voyager. Ela levou o cravo bem temperado? Ela, dentre os expoentes da cultura humana, eles colocaram uma gravação do Cravo Bem Temperado com o Glenn Gould para mostrar quão longe a mente humana pode ir num estado de exaltação. É muito louco, né? Porque, se eu não me engano, o Cravo Bem Temperado foi uma das primeiras obras, né, que explorou, né, a nova inovação tecnológica, né, a inovação de você poder tocar em todos os tons, né, o temperamento. Não foi a primeira, sim, mas foi a primeira usando de uma forma sistemática e com esse nível de criatividade. Né? Incrível mesmo. Ouvi falar que Beethoven andava direto reestudando e tal, que era fantástico, né? Como que você estuda? Agora eu quero fazer umas perguntas, agora já indo para curiosidades de violonista, né? Que muita gente que acompanha a gente vai querer saber, né? Como que o Fabiano... a gente sempre quer saber como atletas treinavam, como nossos ídolos faziam e tal. Conte-nos os seus segredos, Fábio. Tá bom. Um pouquinho, como que você estuda hoje em dia? Se mudou muito quando você... quantos anos você tem hoje? Desculpa. 56. E quando você, de repente, era mais garoto, tinha uns 20 anos, se mudou alguma coisa? Eu tenho uma personalidade de maratonista, assim. É que nem minissérie, assim, eu tenho que evitar, por exemplo, entrar na Netflix e pegar uma série, porque enquanto não ver o fim daquilo, eu não vou ficar satisfeito. Nós somos obsessivos. Eu falo para minha esposa que uma das virtudes que um músico ou um atleta tem que ter é essa obsessão. Se você não for obsessivo por fazer bem feito aquilo... você tem que ter um certo grau, sabe, saudável de fanatismo, né? Quando você cruza a linha também... Total, mas... pode não ser tão saudável, né? Mas eu acho que é um traço de personalidade de quem faz o que a gente faz. Então, quando eu comecei a estudar violão a sério, eu tinha 13 para 14 anos, eu mergulhei naquilo, assim, muitas horas por dia. Eu não sei nem dizer quantas, mas eu lembro, assim, enquanto eu não estava no colégio, eu estava em casa tocando violão, estudando música. Uhum. Essencialmente era isso, eu não sei quantas horas eu estudava. Eu só sei que o meu professor me passava as músicas que eu tinha que tocar. Eu sempre assim, desde... Era o Guedes nessa época? Era o Guedes. Você conheceu o Guedes, Conheci, né? o Guedes. Eu comecei com... Foi meu primeiro professor, o meu pai tocava, né? Mas meu pai tocava de Lermando Reis. Ele sabia ler música, mas ele tinha seus limites, naturalmente, né? Mas assim, um cara que realmente foi me ensinar como me tornar um concertista foi o Guedes, né? Eu ia começar a ter umas aulas com ele, aí veio a pandemia. Eu queria, coisa. De vez em quando... Mas eu tenho que voltar a falar com ele. Volta porque ele tá doido para dar aula. Eu preciso... A pior desgraça para ele na pandemia foi ter que... foi o impedimento de dar aula. Eu quero ter essa seriedade, estudar, não, para alguém falando, isso aqui não é do jeito que você quer. É assim, sabe assim, eu quero me impor isso também. Né? Mas desculpa, só para te cortar, porque o Guedes ele é um figura, é um cara assim que ele gosta tanto do violão que assim, você tinha uma aula com empolgado. Ele, dava vontade de abrir estojo na calçada e estudar ali sentado na sarjeta. Ele tem esse poder, o Guedes ele tem esse poder, você sai de lá com mais vontade de estudar. É verdade. Desculpa aí. Não, mas é isso, quer dizer, assim, a rotina que ele incutiu assim na minha cabeça, que é meu hábito desde então, você tem que ter manutenção técnica, quer dizer, técnica é autoconhecimento, essencialmente, né? Você tem que ter manutenção técnica, você tem que manter as músicas que você já sabe, você tem que aprender música nova. Então, essencialmente é isso. E se você tiver assim, um tempo para trabalhar com a tua criatividade, fazer arranjos, você é compositor, compor, quer dizer, mas antes disso, você tem que fazer as outras 3 coisas, né? Então eu imagino que a minha rotina, eu nunca fui muito de sair tocando técnica, isso aí me aborrece enormemente. Exercício, escala, eu estudo. Estudava, claro, todo dia. Mas era uma coisa assim, eu normalmente abria o estojo do violão e lia música nova. Eu passava pelo menos uma meia hora, assim, só fazendo leitura à primeira vista, conhecendo as músicas que eu não conhecia. Daí depois eu organizava meu estudo para fazer um pouco de técnica e um pouco de estudo das músicas do meu repertório. E era isso, fazia, sabe, meia hora, 40 minutos de enjoava daquilo, passava para música. Enjoava daquilo, voltava para técnica ou passava para outra música. E era essa a minha rotina. Aí, claro, eu tive alguns picos assim de atividade, né? Por exemplo, meu primeiro e segundo ano de faculdade, que foi quando eu estudei com o Henrique Pinto, o Henrique também tinha muito esse negócio de pôr pilha no aluno para tocar.
E ele me empurrava, assim, sabe, para dar concertos mais importantes e participar de concursos e tal. Isso aí te puxa muito para cima, né? Então aí sim eu estudava, 8, 10 horas por dia, de verdade, assim, né? Pô, quando você tem 8 horas para estudar, você faz 2, 3 horas de técnica, teu dedo fica tinindo, né? Isso eu fiz, assim, com 14 para 15, depois de novo, de 18 para 19, assim, 2 anos estudando muito. Daí, de novo, 24 para 25, quando eu mudei para Londres para estudar, eu falei, não, eu não posso ser um violonista meia boca, eu tenho que ter uma técnica, né, transcendente. E era isso. Então, eu estudei muito exercício técnico, que não é somente ficar estudando escala, mas pegar músicas difíceis, que tem passagens difíceis, e resolver aquilo de modo a ficar fácil. Né? Então você pega ali, considera Ruiz, os estudos do Villa-Lobos, a tocata do Rodrigo hoje em dia, né, que na época não existia essa música, quer dizer, as músicas mais difíceis do repertório, suíte de Bach, aqueles prelúdios, né, cheios de semicolcheia. Enfim, eu estudei tudo nesses 3 períodos principais, né, e também estudava muita técnica. E claro que eu tive um crescimento naquele momento. Agora, hoje em dia, quer dizer, eu diria que no que se refere à agilidade, eu tenho assim para tocar todas as músicas que eu quero. Então eu só preciso dar manutenção, não posso deixar aquilo cair. Mas para aquilo que eu quero tocar, eu já tenho no meu arsenal. Então, se eu ficar somente estudando música, já meio que já dá uma manutenção. Por tabela, você já... Pô, assim, eu acabei de gravar os 12 estudos do Mignone, cara. Se você tocou aquilo, você não precisa fazer exercício. Cada um deles é um exercício. Aquilo já é um exercício em si só. Eu tenho uma frase que eu também falo... Não é frase minha, assim, né? Mas é uma coisa que é bem isso. O repertório é um dos melhores exercícios que tem. Sim. Porque às vezes, principalmente o estudante tal, não, mas eu quero um exercício para isso. Tenha um repertório, um programa, né, de estudo organizado, lá já vai ter essas coisas. Tudo bem, você pode ter um reforcinho aqui ou ali e tal, mas normalmente isso já vai ser trabalhado, né? Deixa eu falar para você uma coisa que se passou na minha cabeça agora. Essa coisa que você falou do fanatismo no grau exato. Eu estava conversando com você e pensando nesse negócio que eu acabei de dizer, da música servir já como um estudo técnico para você. Enquanto você estava falando, eu toquei na minha cabeça umas 3 vezes uma escala do concerto do Ponce que eu vou tocar sexta-feira. Não deixei de prestar atenção no que você falou, mas de repente o desenho e o som daquela escala vieram na minha cabeça. Aliás, então, de uma certa forma, eu estou estudando mentalmente, sem querer. O que pode ser uma coisa muito incômoda às vezes, né? Porque às vezes você está querendo se concentrar em outra coisa, o violão não. Quando eu estou muito fissurado estudando uma obra, eu consigo fazer isso, mas não é sempre. Porque às vezes eu me perco um pouco, assim, né? Para mim foi totalmente involuntário. Eu não queria, porque afinal eu estou aqui, enfim, fazendo o Guedes me falou muito né? disso, assim, de estudar mentalmente, assim. Você faz de vez em quando isso, não, né? Isso é totalmente involuntário. É irritante, na verdade. Não, tô pensando nisso aqui. Eu esqueci qual que era a passagem de dedo aqui, então é aqui. Agora eu resolvi. Eu estava na dúvida da digitação dessa escala e eu estudei isso mentalmente agora. Aproveitando isso, você é uma pessoa que lê absurdamente bem, né? É o que dizem. Pelo que dizem. Na hora de tocar, eu pelo menos quando toco, eu já vi outros colegas, tudo bem, você tem seu ouvido te dando um feedback constante, mas é basicamente memória motora. Você está pensando muito em nota enquanto você executa? Nome de nota, não. Quando você não está lendo. Não nome de nota. Eu também não sei se eu estou vendo as notas na minha frente. É um bololô, assim, viu? É um bololô em que eu penso nas notas escritas. Se você pedir para eu escrever as músicas que eu toco, eu sou capaz de escrever de memória, sem pegar no violão. Então isso aí é uma... Tá? Mas eu também trabalho com a sensação dinâmico-motora. O problema... Assim, eu penso na nota, mas ela vem acompanhada de um movimento junto. O problema da memória motora, assim, é que se algo sai do lugar, você perde aquele contexto, né? Isso pode deixar você enrascado. Essa escala, por exemplo, se você pedir para eu tocar com outra digitação completamente diferente agora, eu toco. Por isso você já toca. Sim. Posso até errar uma coisinha, mas eu saberia fazer de primeira, assim. Então... Mas isso aí acho que é por conta da habilidade de leitura, porque você tem essa... que o violão é cruel, né? Diferente do piano. O piano não teria outra opção, né? Mas você... E também, claro, por um pouco de conhecimento teórico, né? Quer dizer, eu sei que é uma escala... sim. Você sabe que... de Lá menor, harmônica, tocada. Né? Então não tem muito para onde ir, né? Fábio, você
na pergunta nessa que o Marcos fez, você comentou uma passagem da sua vida em que você estava estudando para concurso, né? E que você estudou bastante e tal. Obviamente, a gente sabe, a gente tem uma ideia, mas quando a gente tem uma pessoa assim, que, por exemplo, que nem você, que tem no seu currículo ter vencido concursos importantes, a gente não pode deixar de perguntar, porque o nosso público também vai ter essa curiosidade, né? Como que vencer um concurso impulsiona a carreira de um músico, né? Qual a importância de vencer? A gente sabe, mas que eu ouvi de você, né? E obviamente não tem assim receita pronta, mas se o Fábio hoje fosse aconselhar, assim, o que é necessário na visão do Fábio Zanon para vencer um concurso na parte do músico? É uma questão difícil, que tem várias facetas, né? Eu acho que a primeira coisa, quando eu era mais novo, eu não sou uma pessoa que tem um impulso assim competitivo muito forte, mas quando eu era mais jovem eu tinha. Tá. Então acho que isso aí faz diferença. Tá. Não é nada comparável, por exemplo, sei lá, com meu amigo Marcelo Caiati. O Marcelo, ele é um esportista, sabe? É um jogo de futebol, alguém vai ganhar e tem que ser ele. Tá. Tanto que ele trabalha hoje no mercado financeiro. Né? Então, Eu falei dele para você. Sim. né? Quando ele parou de tocar o violão profissionalmente, ele foi, né, para o mercado financeiro. Eu não sou muito assim, não. De uma certa forma, eu também fico muito feliz em casa sem me comparar com os outros. Mas quando você tem 17, 19, 21 anos, isso faz muita diferença na tua vida. Teus hormônios são outros, a tua relação, o teu lugar social é outro. Né? Então você quer se projetar, você quer, enfim, construir uma imagem forte, né, no teu meio social. Então acho que isso aí, claro, é uma coisa que ajuda muito. Por isso que você não vê, por exemplo, muitos grandes vencedores de concursos escandinavos, porque é uma sociedade que estimula muito pouco a competitividade. Você já reparou Olha nisso? só que interessante. Inclusive esse negócio de você se destacar muito dentro de um grupo não é uma coisa muito bem vista, sei lá, numa Suécia, numa Dinamarca. Verdade, né? Então, é verdade. É considerado até uma coisa um pouco mal educada, assim, né? Então, acho que assim, tem uma questão de Mindset. moldura mental, né? Mindset, exatamente. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, claro, é para que você faz o concurso, né? Quando eu fiz concurso, assim, o Brasil era um país muito isolado culturalmente, assim, no sentido que você não tinha uma comunicação tão imediata com o que acontece ao redor do mundo. A gente está né? falando de anos 80, mais ou menos, né, Fabio? Anos 80, exatamente. Então, quer dizer, você sabia que Turíbio Santos tinha feito uma carreira ganhando o concurso de Paris. Então, parecia uma coisa meio natural você também fazer um concurso para fazer uma carreira para você. Né? E não tinha ninguém que falasse, olha, pode ter um outro caminho. Realmente não tinha ninguém. Então, você acabava se preparando porra do concurso e pronto, entendeu? Sim. Né? Então, foi uma coisa que eu fiz de uma forma um pouco impensada, assim, de uma certa forma, né? Mas, claro, o que você percebe é o concurso não faz a carreira de ninguém, o que faz é o aftertaste, assim, Tá. é o que acontece depois que você faz os teus concursos, né? Que marca que você deixa como artista. Então, é importante, primeiro de tudo, colocar esse projeto dentro de uma perspectiva de vida, né? Do contrário, você vê assim um verdadeiro exército de ex-vencedores de concurso que Exato. Todo ano tem um vencedor de concurso. mas Esse é o ponto. eles acabam, enfim, conseguindo aqueles concertos ao longo dos 2 ou 3 anos depois do concurso, arrumam um posto de ensino, que seja. Não tem nada de errado com isso, naturalmente, mas chega uma hora que as pessoas se cansam de ver aquilo, né? Porque você não tem um projeto artístico mais denso, né? Então é isso, coloca isso dentro de uma perspectiva artística de longo prazo, é a primeira coisa. Né? Muito Agora, para você ganhar um concurso, cara, assim, você tem que estudar. Estudar. Você tem que estudar que nem um alucinado, e principalmente você tem que ter, assim, não pode enrolar, você tem, assim, tem umas formulinhas para o concurso. Primeiro, quando você escolhe o repertório, você já está escolhendo o resultado. Né? Então, se você escolher não, eu vou tocar essa música, eu vou tocar, assim, a música que agora todo mundo quer tocar em concurso, Tocata do Rodrigo, porque o júri vai se impressionar. Meu amigo, eu vou me impressionar se você tocar bem. Se você tocar mal, você pode tocar a música mais difícil do mundo, não muda nada. Né? Depois que eu fiquei mais velho e comecei a ser convidado para ser jurado, que é uma coisa que eu também não gosto muito, assim, por falar a verdade, eu fico meio angustiado pelos estudantes, pelos candidatos, né? Pois é. Mas eu me dei conta de que eu estou ali, eu escolho o cara que eu quero ouvir de novo. Eu não fico contando o erro. Exato.
Sabe? Agora, a questão do erro realmente pode ser incômoda. Você tem o cara que comete um erro. O erro passa e o que vem depois artisticamente ainda é uma coisa gratificante de se ouvir e te dá vontade de ouvir aquele cara de novo, ou aquela cara, né? Agora tem o outro que fica escondendo aqueles errinhos, sabe? Não tá bonito, a nota saiu meio mal pisada, mas ele toca mais fraquinho para não sair assim, toca de um jeito defensivo e ele chega bem no final, dá aquela impressão de que ele tocou tudo limpo. Isso aí, assim, é a coisa que mais me irrita, assim, porque não me dá vontade de ouvir essa pessoa de novo. Quem quer ouvir um cara tocando defensivamente, né? Entendi. Eu quero ouvir um cara com sangue nos olhos, pô, assim. Né? Então, eu acho que é isso. Prepare-se para você não ter que tocar de uma forma defensiva. E essas peças aí de concurso, elas, geralmente você acaba focando meses nessas poucas peças. Isso aí deve ser uma tortura. Assim, de uma forma geral, que no concurso internacional, ele tem uma ou duas músicas de confronto. Então, quer dizer, as músicas que você vai tocar de livre escolha, que é a vasta maioria, eu jamais tocaria uma música que eu não tenha tocado por pelo menos 2 anos e tenha tocado várias vezes em concerto e tu não chega pra mim e fala, Fábio, caralho, essa música é tua cara, assim, só você toca desse jeito. É essa música pra você tocar no concurso. Agora você fala, não, vou tocar aquela música muito difícil que vai impressionar o júri. Não. Isso posto, naturalmente, num cenário muito competitivo, você precisa ter uma ou duas músicas de alta dificuldade. É difícil, assim, desculpa dizer, eu gostaria de não precisar dizer isso. Mas se você vai lá, chega e toca, sei lá, uma música de um repertório normal, toca a Sonatina Meridional de Ponce, que eu sei que é uma música difícil de resolver musicalmente, mas você toca bem, mas daí chega um cara do teu lado, vai lá e toca Invocação e Dança do Rodrigo e realmente toca no mesmo nível, você tem que dar crédito pro cara que tocou a música mais difícil, né? Então é importante você mostrar também que você é capaz de tocar uma música de alta dificuldade. Então, é importante ter uma música de alta dificuldade, é importante ter uma miniatura que mostra sonoridade, que mostra que você é um artista, né? Que você tem inspiração para tocar. É importante tocar uma música mais longa, né? Uma sonata, uma suíte que tem vários movimentos para você mostrar que você é capaz de desenvolver um argumento. Então isso é a primeira coisa. Daí eu preparo, cara, assim, você tem que se preparar como se estivesse se preparando para uma gravação ao vivo. Essencialmente é isso. Você não pode chegar lá com propensão ao erro, entende? Não pode ter. Se acontecer, beleza, mas assim, não pode assim, né? Se você chega lá incerto do que você está fazendo, você não é um candidato, você é uma escada para os verdadeiros candidatos subirem em cima de você. E deixa eu aproveitar nesse contexto em relação a nervosismo. Isso aí você... É natural que numa carreira onde você vai sendo posto à prova diversas vezes, isso vai sendo resolvido? Ou você tem alguma dica para dar? Como é que é você hoje em dia? Como lidar com esse nervosismo, né? É claro que isso aí é uma coisa que oscila muito ao longo da vida, oscila muito de acordo com a situação. Eu acho assim, toda profissão, mas claro, a profissão em que você está exposto publicamente, ela coloca você em situações de tensão. Imagina uma pessoa que, por exemplo, eu não sou do palco, eu fico muito nervoso, eu gosto de música, mas não gosto de tocar em público, então eu vou ser um professor universitário. Vai fazer uma prova para conseguir um posto numa universidade pública. Eu ficaria nervoso, certamente ficaria nervoso. Então você está sempre sendo posto à prova profissionalmente, é uma coisa meio inevitável, né? Então acho que independente do rumo que você quer dar para a tua carreira profissional, é importante isso você trabalhar de alguma forma. Claro, quando eu tinha 13 para 14 anos, assim, eu tremia que nem vara verde. Eu lembro assim de tocar e você colocava um Mi maior assim, meu dedinho ficava assim. Eu falava, para de tremer, porra. Nem assim, né? Nem assim. Então acho que assim um pouquinho de raiva ajuda. Eu acho que a raiva é um vetor de energia assim muito importante. Porque talvez quando você está nervoso você está se fragilizando. Quando você se impõe talvez mais em termos de... Eu vejo isso, por exemplo, dirigindo no trânsito, sabe? Imagina você dirigir no trânsito de São Paulo, Rio de Janeiro, que é até pior, né? Assim, todo mundo te cortando na tua frente, você fica na iminência da morte, cara. Uma pessoa que te fecha no meio do trânsito, ela tá tentando te matar. Então o que você faz? Xinga, manda o cara para aquele lugar. É uma maneira de você botar para fora essa energia que, antes de eu morrer, eu vou matar esse cara. Né? Então acho que na hora de tocar o nervosismo tem um pouco essa função também, né? Você se indignar contra
o teu medo, né? Você mata o medo, né? E você enfrenta, né? Você enfrenta o medo, exatamente. Então, acho que realmente a pessoa que tem um pequeno impulso de agressividade talvez saia melhor nesse tipo de coisa. Mas, hoje em dia eu fico nervoso se eu vou solar com orquestra, se eu vou tocar uma música que faz muito tempo que eu não toco, se eu vou tocar uma música muito difícil. Aumenta um pouco o nervosismo, dá uma certa taquicardia. Eu já não tremo mais, já não suo frio, mas isso já aconteceu antes. Eu acho que vem com a prática. Assim, todos os estudos que eu tenho lido a respeito, porque, claro, todo aluno pergunta e você tem que ajudar. Eu li assim, uns 3 ou 4 livros a respeito, fora artigos científicos e tal, e todos chegam a um consenso. Quem toca mais é quem controla melhor seus nervos, né? Então, é a prática. Sim, transformar aquilo. Eu sempre penso que é a rotina, né? Se você tem concerto 4 por mês, 1 por semana, ao final de um ano aquilo vai se tornar uma coisa mais natural para você. Né? Se não se tornar, daí talvez seja uma coisa para você trabalhar por outro viés, né? Ou fazer uma terapia, ou fazer psicanálise, ou fazer yoga, ou fazer, enfim, uma coisa, né? Uma coisa que eu sempre coloquei pra mim, principalmente quando eu era adolescente, qualquer palco que tivesse eu tenho que subir. Porque, se eu não quero... Eu lembro de colegas de conservatório que falavam, mas se você não quer ir, então o que você quer? Você quer ser músico mesmo? Dá cara, né? Tem que dar Você cara. tem que ter essa vontade, né? De enfrentar, né? Pois é. E eu acho que tem uma outra coisa, não sei se você sabe aquele pianista chileno, Cláudio Arrau, ele teve tô falando do começo do século XX, né? Assim, quando a psicanálise era uma coisa nova ainda. Ele foi fazer psicanálise porque, assim, quando ele estava com 18 para 19 anos, ele simplesmente travou, ele não conseguia mais subir no palco. E um cara que estava preparado para uma carreira internacional. Né? Então, ele fez muito tempo de psicanálise e, com isso, ele conseguiu se recuperar. Daí, quando ele se casou, a mulher dele gostava muito de dançar. Então, ele tirava sempre um dia da semana para ir dançar com a mulher dele. Ele não sabia dançar. Quando você vai dançar, você fica ainda mais exposto. Né? E para ele foi assim, foi a virada na vida dele, que de repente ele realmente perdeu, não é vergonha, né? Ele perdeu essa coisa de ser self-conscious, né? De você achar que todo mundo está prestando atenção em você. Né? Essa sensação de julgamento, né? Agora, se pra gente solista é ruim, eu acho que para quem toca numa orquestra sinfônica, por exemplo, é ainda pior. Porque além de você estar sendo julgado pelo público, você está julgado pelos seus pares, né? Então, você sabe que o rendimento da orquestra depende do teu rendimento individual. Você toca um trompete, você tem um solo numa música e você escraca naquele solo, você está prejudicando. Tem uma equipe independente. É tipo cobrar o pênalti na final. Exatamente. Só que eles fazem isso numa base semanal. Então, claro que as orquestras não só assim, é uma atividade de alto estresse, mas você tem muita gente que acaba tomando remédios e coisa e tal para conseguir controlar os nervos em situações de pressão extrema. Né? Beta-bloqueadores, né? Eu não recomendo. Acho que se você consegue resolver seu problema sem medicação, é melhor. Né? Queria te perguntar desse violão. Opa! Infelizmente não é meu, né? É um violão que eu tenho usado graças à generosidade de um amigo que é colecionador. E eu tenho tocado bastante nele, feito algumas gravações. É um Hauser 2, né, o Hauser Filho, de 1971. 71. E você... e aí entrando num assunto que talvez para o pessoal de erudito isso seja um pouco mais manjado, né, mas você, em cada projeto seu, etc., você escolhe muito bem o instrumento que você vai usar de acordo com as características dele, né? É claro, quando eu estava mais no começo de carreira, eu não tinha muito essa chance. Eu tinha o meu violão Sérgio Abreu e era esse que eu usava e, obviamente, ele serve para tudo. Agora, claro, se você tem à sua disposição instrumentos assim históricos, né, não tem razão para não usar, né? Isso aqui é um instrumento histórico, né? É um dos melhores violões que eu já toquei no mundo, assim, né? E o Hauser, quer dizer, é uma dinastia de luthiers, né? O Hermann Hauser primeiro trabalhou de 1910 mais ou menos até 52, né? Quando ele morreu. O Segovia usou um Hauser 1, usou um Hauser 2 depois, né? Até que lá pelos idos dos anos 60 ele mudou primeiro para o fleta e depois ele voltou para o Ramírez de cedro, né? Que era um violão diferente do que ele tinha tocado no começo de carreira. O Julian Bream, no fim da sua carreira, nos últimos 20 anos pelo menos, ele só usou Hauser 1, né?
apesar de que ele tinha experimentado com outros maravilhosos instrumentos antes, né? Eu acho que tem uma coisa não só de ser um violão, enfim, feito, quer dizer, mesmo dentro da sua época, o Hauser se compara favoravelmente com todos os outros grandes violões que foram feitos nos anos 20, 30, 40, quer dizer, ele se compara favoravelmente, mas quando você toca num violão de 40, 50 anos, às vezes até mais, você tem um ganho sobre um violão que acabou de ser construído, né? Por melhor que seja o violão que tenha... Isso é legal, porque esse assunto apareceu no nosso podcast com o Linneu, ele comentou essa questão do envelhecimento da peça. Assim. Claro, a gente não tem uma ideia muito clara de como cada violão vai se comportar. Alguns seguem melhorando, outros chegam a um pico e começam a declinar, começam a perder foco, né? A madeira meio que... Agora, você tem violinos aí de 400 anos que estão em uso, né? E continuam maravilhosos, e outros que não são tão maravilhosos, né? Mas eles ganham uma flexibilidade, porque foi muito tocado, já enfrentou muitas mudanças climáticas, né? Quer dizer, ser um instrumento bem conservado, ele tem uma durabilidade ilimitada, né? A peça que você tocou na abertura, qual que é? É o segundo movimento da sonatina de Torroba. E esse é o seu próximo projeto? Quais são o meu seus... próximo álbum vai ser o Música Espanhola Volume 2, que eu vou tocar Turina, Torroba e Vicente Arregui. É o que eu pretendo gravar ainda este ano, né? O que vai sair agora, que está saindo da fase, eu já recebi a primeira prova do disco, é os 12 estudos de Mignone. E esse aí já está no streaming? Quando tiver, a gente coloca aqui na descrição. Ainda não, a gente vai ter um espaço entre o lançamento físico e o streaming. Mesmo que seja daqui a alguns meses, quem estiver assistindo, a gente põe aqui também. A gente coloca. Pode botar um link de discografia também. Ele vai para o streaming, mas primeiro a gente vai fazer o lançamento, né? Então, aproveitando isso, como é que você vê o cenário hoje em dia, assim, essa coisa de gravar álbum com proposta, né? Porque isso foi uma coisa, eu estava até pensando, né? Quando se começou a época das gravações, né? A gente vê isso principalmente em bandas de rock, etc. Aquele conceito, qual o conceito desse álbum? Tem uma coisa do começo, meio e fim. Rock progressivo tinha muito disso. Era super bonito que eles faziam isso, né? A capa tinha toda a arte. Você tem uns discos na MPB que são... Pensa, sei lá, no Minas, do Milton Nascimento, Grande Circo Místico. São álbuns de conceito, né? E hoje em dia, esse cenário, não sei se está mudando. Como é que você vê isso aí? Porque, por exemplo, você poderia ter a opção... preparar esse repertório, mas muitas vezes gravar vídeos no YouTube ou lançar singles separados, não precisa ter esse conceito assim do começo, meio e fim, talvez. É uma possibilidade, né? Como é que você vê a situação? No final a gente acaba tendo que fazer o paralelo de arte com religião de novo, né? Ótimo. Você tem certas coisas que não mudam tão rápido, né? E a gente sempre, né, quer encarar essas coisas como se fossem coisas... universais e eternas, né? Então você pensa, por exemplo, o formato do recital, né? Todo mundo acha que assim, a música clássica é veiculada na forma de concertos. Cara, isso é verdade assim, há menos de 200 anos. Antes disso não era, né? E agora também não é somente assim, né? Essa coisa do cara que prepara 70, 75 minutos de música, vai lá, toca metade, faz um intervalo, sai, volta, toca a outra metade. Isso é um formato circunscrito a esses últimos 200 anos, né? E agora, enfim, acho que a partir daqui ele vai gradualmente deixar de ser um formato predominante, né? Muito possivelmente. Então a gente tem que perceber a transitoriedade desses formatos, né? Então, quer dizer, o principal formato de veiculação da arte de alguém sofreu um grande abalo quando foram inventadas as gravações. Só que quando foram inventadas as gravações, você pega, por exemplo, Segovia, ele resistiu a gravar no início. Por quê? Porque a qualidade não era boa. Tinha isso. Né? Os primeiros discos dele são em 1927, quando já são gravações elétricas, né? A gravação em cilindro ele não fez. O Barrios fez. Né? E daí o que era? Eram duas músicas. Né? Então seria um pouco como se fosse um single. Né? Então é um conceito que está voltando, né? O conceito do disco de 78 rotações. Né? Você tem uma ou duas músicas e com aquilo você tem que criar um impacto. Né? E aos poucos aquilo foi crescendo, né? E a hora que chegou o vinil e tal, primeiro
você teve o EP, né, o disco de 45 rotações. Eu não peguei essa. Né, o disco de 45 rotações, daí você tem a era que eu peguei, que é a era do LP de 33 rotações. Né? A minha cultura musical vem do LP de 33 rotações, que aí você faz caber, sei lá, 45 minutos de música, às vezes até mais, né? E aquilo soa meio como uma espécie de protótipo de um concerto, né? Você tem o lado A, intervalo, lado B, né? Então, quer dizer, eram dois formatos em que um meio que alimentava o outro, né? O recital, né, o concerto solo, e o disco solo, né? E esses discos, claro, começaram a ter um conceito, né? Então você pega o Segovia, por exemplo, para ele era um recital, ele tinha um monte de música de estilos diferentes que ele organizava dentro dos seus LPs. Aí quando você chega na geração, por exemplo, do John Williams ou do Julian Bream, não, agora sim é um formato temático, um formato mais enciclopédico. Eu vou gravar um disco só de música italiana. Então tá ali, só música italiana. Um disco de música barroca, só música barroca. Segovia nunca fez isso, né? Então, quer dizer, você vê que a estética vai mudando também de acordo com o meio. A forma, ela influencia demais, né? Então, quer dizer, eu estou esperando ainda para entender direito o que é a estética que está associada ao formato de streaming, né? Eu acho que, claro, você fazer uma faixa individual, né, um vídeo de 3 ou 5 minutos e trabalhar naquilo como teu projeto de inserção, né, mercadológica, é um projeto viável, né? Talvez seja o mais viável. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita gente que escuta recitais inteiros no YouTube. Tem. Então talvez não tenha mais um formato predominante. Tem que ver como é que o público-alvo consome, né? Porque às vezes o seu público-alvo, ele vai consumir da forma tradicional, a forma que o que ele espera, né? Muito provavelmente. E daí você tem que ver também que muitas vezes números não medem fidelidade. Então você pode ter, sei lá, 500 mil seguidores no YouTube. Não quer dizer que você vai ter 500 mil pessoas assistindo o teu concerto. Eu falo isso direto, total. A questão de engajamento, aliás, você tem... O problema de você ser eclético gera muito isso. Porque exatamente quem te conheceu por determinado repertório, uma parte até migra. Você tem uma porcentagem que vira seu fã, e você tem uma porcentagem que não é seu fã. Ele foi lá de curioso por causa daquele repertório. E aí, esse daí nem sempre migra para aquele repertório que às vezes, como um todo, é o que vai te representar mais. E você consegue ver isso pelo engajamento. Assim. Sim. Qual é a média de visualizações que você tem vídeo após vídeo? Né? É uma métrica, porque às vezes o cara tem 1 milhão de inscritos. E claro, com base nessa métrica, você pode decidir melhor que caminho tomar, né? Se você quer, enfim, aumentar o número de visualizações dos teus vídeos ou das tuas faixas. Você atira para tudo quanto é lado, não funciona. Assim, eu sei que isso não funciona. Então isso é uma estratégia. Outra estratégia você quer fidelizar o público, você quer ter a maior parte da tua renda tocando ao vivo. Então não interessa muito se você tem, 1.000 pessoas ou 100 mil pessoas te vendo na internet. Você quer que aquelas pessoas comprem teu ingresso. Então é outra estratégia. Total, né? Você tem que trabalhar mais em cima de qualidade. Agora, você ainda tem grandes conglomerados como a Universal, a Warner, coisa e tal, que ainda dominam muito o mercado de gravações e, claro, eles também dominam o mercado de streaming e tem uma associação muito forte com o mercado de produção de concertos, né? Então, eles ainda trabalham no formato de álbum, né? Eu posso falar, por exemplo, um antigo aluno meu que agora está começando a gravar pela Decca, quer dizer, ele assinou um contrato com, acho que é Universal, né? A Decca deve ser uma divisão da Universal. E, assim, o nível de produção que ele está tendo para os vídeos, para a comunicação dele nas redes sociais, é uma coisa inimaginável. Não dá para fazer sozinho com dinheiro próprio. Você tem que ter um conglomerado por trás de você. Então, mas eles trabalham no formato de álbum, quer dizer, ele está lançando um álbum. Quer dizer, primeiro ele lançou um single agora, em julho sai o álbum, né? Sai o EP, daí sai o vídeo, daí sai o documentário dele, sai uma biografia dele. Quer dizer, o cara... Ele está no começo de carreira, eles já estão pensando assim, fazer um vídeo documentário dele, né? Um alerta, só que um adendo que eu gostaria de dar, porque como eu vim, tipo, por um outro caminho, né? Isso não me dá credibilidade em termos de... no seu contexto, né? De falar, ele é uma referência. Não é isso que eu estou querendo dizer. É uma credibilidade no sentido de como eu me inseri nesse contexto, né? Esqueci o que eu ia falar.
É um adendo, um aviso, né? Uma precaução. Sim, nessa linha. É que eu quis só contextualizar para não ser mal entendido, né? Não, eu sou o cara que entende, não é isso, não. Que muitas vezes, se o cara faz um bom trabalho estudando, às vezes não é tão caro quanto parece, né? Sim. Você fazer um bom trabalho, ou na sua casa, ou vindo num estúdio como esse e tal, de repente ele já pode apresentar muita coisa, né? Porque, por exemplo, você pode gravar suas obras, às vezes não precisa nem filmar, né? Se você gravar com um bom microfone, num lugarzinho legal, não vai te custar tão caro e você pode facilmente subir, né? Em streaming hoje em dia. Ainda mais música erudita, que muitas vezes você não tem problema de direitos autorais, porque já está em domínio público, né? Exato. Então, só um adendo, porque às vezes tem o jovem que às vezes pode... Puta, mas se eu não for da universidade, sabe? Se eu não seguir esse caminho, eu nunca vou... Calma, às vezes você pode tentar. Você não conseguiu por alguma forma, porque não ganhou um concurso, não teve um apoio, algum tipo de reconhecimento nesse sentido. Às vezes, começa a fazer por outro caminho. Claro. Defendendo o repertório que você quer defender. E se você fizer um bom trabalho e constante e tal, pode ser que você consiga por outro caminho. Sem né? sombra de dúvida. Eu vejo que esse... E pode ser uma maneira de você veicular teu trabalho mais eficiente até do que você ficar esperando, enfim, para alguém acreditar e fazer por você. É claro que se você tiver como tá num contexto desse, melhor ainda. Claro. Né? Agora, tem um outro lado da questão que não se refere muito ao lado monetário, por assim dizer, que é uma armadilha, na verdade, né? Uma armadilha da vida contra a gente, que é a armadilha do legado, né? Você é um artista, você acha que aquilo que você tem para dizer é importante, você quer que aquilo fique, você quer, depois que você morra, você quer que as pessoas lembrem de você de uma forma positiva. Então você quer deixar grandes gravações ali para as pessoas ouvirem. Só que essa gravação, muitas vezes não tem retorno financeiro nenhum, mas ainda assim você insiste, vai lá e paga para fazer aquela gravação, para deixar ali. Vai ter pouca gente assistindo, mas quem sabe, daqui a 50 anos, sabe, alguém vai assistir e vai lembrar, não, esse cara tocava muito bem, legal. Cara, puta, se isso faz sua cabeça, realmente faça isso. Eu acho importante. É importante você deixar seu legado. Mas, sabe, ao mesmo tempo, tenta pensar que legado não enche a geladeira, né? Então total. Romantizar demais isso. Eu acho que isso é mais cruel na música erudita, porque você vai interpretar obras que muitas vezes já foram muito bem defendidas por outros grandes, por muitas vezes até seus próprios ídolos. E aí, o que você vai fazer? Você vai gravar de novo isso, mas você vai apresentar o quê? Qual é o... Pois é, você sempre acha que a tua visão é uma visão que traz... Que, claro, toda a interpretação traz alguma coisa, alguma visão ligeiramente diferente, o que não quer dizer necessariamente que é relevante, né? Exato, mas é fato, né? É fato. Então, quer dizer, é difícil se enfrentar, né? Ou você busca outros repertórios... Busca compositores que estão precisando de intérpretes. A menos que você esteja perfeitamente convencido de que aquilo que você faz vale a pena ser registrado e... Agora, você tem também uma coisa no próprio público que é... como é que eu vou dizer? É até uma certa fé, né? A pessoa... não, ninguém toca essa música melhor que o Segovia. Ou ninguém toca essa música melhor do que o Duo Assad, sei lá o quê. Cara, claro, o Duo Assad, no repertório que eles tocam, é uma referência incontornável. Agora, isso não quer dizer que um outro duo não possa tocar tão bem ou melhor e de uma forma diferente. Mas você vai ver aquele vídeo do Duo Assad, que vai ter muito mais visualizações e um monte de comentários. Essa é a melhor interpretação. Eu nunca vi ninguém tocar desse jeito, nunca ninguém vai ser capaz de tocar assim. E daí você passa, sei lá, para um vídeo do Dulce Siqueira Lima que poderia ser melhor, mas... Ninguém vai dar crédito porque eles não são... Mas na música acontece muito isso, né? Acontece muito isso. Existe uma subjetividade que a gente não percebe. A gente acha que está sendo objetivo, mas na verdade está sendo subjetivo, porque a gente tem essas nossas paixões e tal. Acontece muito, né? De você, enfim, você tem uma leitura. E principalmente não tem como todo mundo conhecer tudo. Então, quer dizer, quando alguém pega um vídeo de um artista que gosta e fala... Essa é a melhor gravação que existe dessa música. Bom, você teria que conhecer todas as outras, mas você só conhece aquela, então claro que aquela é melhor. O leigo tem muito disso. Claro, todos nós somos leigos em outras áreas, né? Mas falando da nossa área, a gente percebe que tem essa coisa. Não, ninguém vai tocar tal coisa como o Dilermando, tal. Não, mas esse vibrato, tal. Só ele. Tá bom, mas é que a pessoa quer ouvir até aquele som
da gravação ruim dele, O né? que é uma coisa que daí já remete, desculpa, enfim, já ir para um outro vetor completamente, que é o perigo da gravação como referência estética predominante, né? Porque se você conhece uma música através de uma gravação, digamos, você ouviu o Abismo de Rosas com o Dilemando Reis. O Abismo de Rosas não é só a música do Canhoto, é o jeito do Dilemando Reis tocar. Então qualquer pessoa que toque de outro jeito vai causar um estranhamento. Total. Então você absorve aquela música não só como a música que ela é, mas a sonoridade, a interpretação do Dilermando, que faz com que todas as outras sejam desqualificadas de imediato. Não, e a gente fica às vezes fanático, isso acontece muito na música popular, né? A gente fica fanático por essas coisas aí que às vezes são até defeitos do cara, né? O que o Baden trastejava e tal. Não, mas eu conheci essa música pelo Baden, então... Essa música é o jeito dele. A referência ficou essa. É verdade. Eu fiquei aqui achei muito interessante quando a gente estava falando da questão do concurso, da estratégia que você usa quando você tem que avaliar e eu fiz aqui na minha cabeça a seguinte imagem: você tem um grupo, né, de pessoas e você tem que escolher né? E você falou uma coisa que me marcou muito, Fábio, assim, eu escolho aquele que eu gostaria de ouvir de novo. Né? E aí eu queria, pegando essa ideia, assim, eu falei assim, na minha cabeça eu falei, então aquele que daquele grupo teve uma qualidade diferenciada do que fez com que o Fábio tivesse a vontade de ouvir de novo. Com esse enredo, assim, com esse contexto, eu queria te perguntar, a sua opinião, assim, o que é uma música de qualidade? É uma música no teu contexto, assim, que eu fiquei assim, que faz você querer que você ouvir de novo? O que você pode discorrer um pouco disso, assim? O pessoal geralmente tem curiosidade de saber. Fogueira. Não, mas a visão dele, fica tranquilo, assim, pra mim, música de qualidade é um bate-papo. Olha, eu quero acreditar que a mente humana pode ir muito mais longe do que absorver o que é possível fazer com 4 acordes. Né? É claro que isso aí é um ponto de partida, quer dizer, é um tijolo, né? E você tem muita música maravilhosa escrita com 4 acordes. Pô, você tem Mozart, pô, que muitas vezes é escrito com 4 acordes. Mas eu acho assim que a música de qualidade, no que se refere à composição, é aquela que pelo menos faz com que esses 4 acordes soem de uma maneira que você não ouve, né, de outra forma. Que foge, enfim, de simplesmente respeitar regras, né, de simplesmente... agir de acordo com o livro de instruções. Né? Eu acho que em interpretação, quando eu estou avaliando um outro violonista, é um pouco isso que me interessa. Se o sujeito não domina as convenções da sua linguagem, se o cara tem uma técnica porca, se o cara tem um ritmo incerto, se o cara esbarra um monte, se o cara tem um som estridente, dificilmente aquilo vai me interessar. Mas tendo tudo isso e somente isso, também dificilmente ele vai me interessar, porque, claro, você precisa trabalhar pra caramba para tocar num alto nível, mas isso não é uma ocorrência tão rara. Você tem milhares de violonistas perfeitamente profissionais ao redor do mundo, qualquer conservatório do Brasil, da Europa, vai ter um monte de gente competente. Então, por mais que seja, assim, dou crédito, assim, todo mundo que está ouvindo, se você consegue tocar, sabe, direito... uma gavota de Bach, o Abismo de Rosas, que seja, parabéns, você é um vencedor, cara, assim, pouca gente proporcionalmente no mundo é capaz de, sabe, de cumprir uma tarefa dessa dificuldade, mas não é uma ocorrência tão rara assim. Sim, dentro desse universo. Qualquer pessoa que seja bem orientada e tenha um mínimo de aptidão para o negócio consegue fazer. Então, quer dizer, o que me interessa é justamente quem consegue ir um pouquinho além daquilo e fazer com que dentro desse respeito como é que eu vou dizer, as convenções da sua arte e a tradição da sua arte, ele consiga fazer com que o seu subconsciente apareça. Então aquilo que me dá vontade de ouvir é aquilo que é como se fosse uma massa assim, de subjetividade que você consegue ver através de um véu de objetividade. Boa. Boa definição. Isso aí tem que ruminar um tempo aí então é isso que eu acho que eu busco, né? Assim, porque às vezes você escuta, assim, por exemplo, um violonista que todo mundo sabe que eu admiro, o Julian Brim. Tem alguns problemas ali? Ele tem alguns probleminhas técnicos, às vezes ele tem até alguns errinhos nas gravações dele, mas toda vez que eu ouço aquilo, sempre dá a impressão que tem um intertexto naquilo, que você sempre pode voltar e tentar
acessar, entendeu? Tentar buscar aquele significado dentro da maneira dele tocar. E é isso que me interessa mais. E isso a gente vê com violonistas mais jovens, você vê com gente que vai participar de concurso, né? Agora, se o cara está só interessado em ir lá tocar tudo, sabe, sem erro, no ritmo, forte, isso aí muita gente faz. Você não precisa de nenhuma aptidão especial para fazer isso. Vou fazer um adendo que acho que tem muito a ver com o que você falou. Você falou do Julian Bream, essa intertextos, né? Você usa essa palavra. Eu às vezes uso uma frase, uma metáfora, na verdade, com relação à qualidade, que eu... tipo assim, pensa um filme. O filme pode ter camadas uma camada que agrada instantaneamente, por isso que o filme às vezes ele atinge o grande público, mas você assiste de novo. E por que você consegue assistir tantas vezes? Porque ele sempre tem detalhes, você consegue ir se aprofundando. Eu acho que uma música boa, né? Beethoven, etc. Por que está aí até agora? Porque você consegue ouvir várias vezes e tendo essas sacadas. Porque se ela fosse só uma camada, você pode até achar bonitinho. Mas depois enjoou. Claro. É por isso que a indústria de música comercial sempre tem que ter o mais novo sucesso, né? Porque ele sempre tem um prazo de alcance muito curto. Eu não vou dizer que eu não gosto, não, cara. Pô, né, uma coisa que eu curti na época que saiu, Gangnam Style. Eu acho genial aquela música, aquela produção daquele vídeo. Sim. De uma certa forma, foi uma música que mudou a história da música, né? Da música comercial, né? De repente, um cara cantando numa língua que ninguém entende. Pois é. Foi o número 1 no mundo. E é de ver o clipe engraçado, né? E o cara é muito musical, inteligente. né? Quando você vai, enfim, entender melhor aquele clipe, você vê que ele tá enfim, tem uma ironia, uma crítica social ali muito forte e tal. Quer dizer, não é toda música comercial que é descartável de imediato, assim, né? Mas ela é feita para o momento, né? Agora, a Elis Regina cantando, cara, acho que deve ter umas 4 ou 5 músicas assim que eu escuto e falo, não, isso aqui eu já ouvi o suficiente, não preciso ouvir de novo. O resto, toda vez que eu ouço assim, nossa, tem muita coisa para ouvir aqui dentro. Separando, obviamente, o que é música que tem um efeito, uma música de churrasco, uma música para dançar, tal. Também isso, uma marcha militar, ela tem um objetivo específico para aquele contexto. Ninguém está pedindo que você fique imergindo nela. Agora, falando na música que tem um fim nela mesma, que acho que é essa que é. Essa que é a questão. Que a gente muita gente não busca, simplesmente não chega a esse patamar de escuta, né? Assim, talvez realmente precise de um pouquinho de familiaridade, treinamento, sorte, né? Tanta gente, eu já tive tantos alunos que vêm assim de um meio social em que não se escuta nada que não seja funk, de repente o cara tá ali tocando o violão, tocando seu violino, né? Assim, e tocando bem pra caramba, assim, e eu falo, bom, quem mais na tua família, no teu bairro toca isso? Ninguém, tinha um projeto social lá e me deram um violino e foi isso, né? Então, quer dizer, você tem que acreditar também na intuição, né, na capacidade individual das pessoas, mas o entorno dela realmente é muito pouco promissor, né, porque as pessoas nem encaram música como uma forma de pensamento independente. E nisso eu acho que o virtuosismo ele tem um chamariz interessante. Eu vou explicar o porquê. Porque acho que nós, seres humanos, temos essa coisa. Por que a gente... por que um atleta chama atenção? Porque a gente respeita as virtudes dele. Pô, o cara faz uma coisa que tá muito... E eu acho que na música o virtuosismo acaba sendo um chamariz, né? Porque por mais leigo que você seja, você fala, nossa... E aí aquela pessoa pode ser também uma porta de entrada, né? Esse deslumbramento, esse encanto, ele acaba ocorrendo por um meio que muitas vezes não é nem musical, ele é o malabarismo, né? Mas isso acaba ocorrendo, né? O que me preocupa nessa geração atual, que eu vejo de familiares ou jovens e tal, é um pouco essa coisa de... Eu tenho a impressão de que as pessoas estão perdendo um pouco esse encanto, assim, você fala, nossa, mas isso aqui é feito como? Quer dizer, pô, tem uma tecnologia, tem a internet, pega aqui, você tem isso, quer dizer... E você respeitar que isso aqui tem muita coisa. Então, para você chegar numa obra dessa, até o cara conseguir tocar, tal, quer dizer,
esse encanto pelas virtudes envolvidas também. Sem dúvida, né? É Você coisa... pegar, quer dizer, como você mostrou no celular, você tem muita tecnologia envolvida e muitas pessoas que tiveram que estudar pra caramba para conseguir fazer um troço desse. E né? você perder, como você vê o encantamento das coisas úteis. Né? Então... e também você mostrar uma Capela Sistina e você pensa, mas peraí, como é que o cara fez isso? Quanto tempo? Que conceito ele chegou? Que materiais usou? Demorou 3 anos, sei lá, tal. Acho que isso é uma coisa bem interessante. Eu já estou viajando aqui no assunto, mas... mas faz sentido. Eu acho que faz todo sentido. É uma coisa que a arte tem também a oferecer e é importante a gente usar isso, né? Tipo, sim, ela nos oferece uma medida de até onde o intelecto e a habilidade humanas podem ir, que está um pouquinho além daquilo que... as pessoas estão acostumadas na sua vida mais corriqueira, né? Você tem que dar uma dimensão do infinito, assim, né? Exato. Uma dúvida que a gente tem, assim, que eu queria aproveitar a sua presença aqui, Fábio, é assim, uma obra erudita, né? Qual é a melhor maneira, assim, para você estudar, para interpretar eficientemente uma obra erudita? É buscando outras interpretações, referenciando? Como é que você faz isso? É uma curiosidade, assim, que eu tenho. Por exemplo, nesse novo álbum que você está preparando, a partitura, ela te dá todas as informações, você tem que ir atrás você tem que estudar o período, como é que é a sua imersão nisso, assim, para você sentir, porque eu sei que isso é muito caro, obviamente, ao seu modo de tocar, à sua escola. Como é que você chega num conceito que você sente que você está seguro, né, que estou fazendo uma boa interpretação. Isso é muito mais sério do que quando eu toco um choro. Porque eu sei intuitivamente como é que o choro tem que ser. O problema é que o teu público de choro, intuitivamente, ele vai saber que não está bom quando não tiver também, legal. Exato, também. Mas pelo fato de eu ter uma vivência, eu me sinto que eu... Você sente à vontade. Eu me sinto parte daquele próprio público. Agora eu já acho que na música erudita isso é muito mais difícil, né? Não sei, né? Eu me sinto, assim, se eu for tocar uma obra erudita, eu me sinto, obviamente, muito mais inseguro. Não do ponto de vista técnico, eu sei que tem questões técnicas, mas inseguro, será que eu estou... esse público, eu estou sendo fiel ao que esse público sabe como deveria ser? Pois né? Uma vez eu estava numa rodinha assim, eu estava junto do lado de um amigo que é um grande violonista, e chegaram para ele e fizeram uma pergunta muito parecida com essa, né? Como é que você estuda para chegar numa interpretação de alto nível? Ele respondeu assim, depende de quanto você sabe. Daí todo mundo falou, pô, fulano é mascarado, olha a resposta que ele deu, tal. Mas se você tirar a atitude, assim, que pode ter sido um pouco arrogante mesmo, eu acho que isso é uma resposta bastante precisa, né? Porque, claro, quanto maior a imersão você tem naquele assunto, maiores as tuas necessidades também a respeito daquele assunto, mais você vai querer buscar naquilo, né? Então, no final das contas, você está sempre buscando aquela interpretação que ainda não foi feita, né? Mas que você não também é uma coisa muito presunçosa. Né? Mas que você não pode viajar demais. Para não descaracterizar. Não pode, também. Desculpa, não sei. É que eu sempre tenho essa impressão, assim. Eu também que se eu viajar demais... se Bach escreveu ali que a música é lenta e eu tocar rápido, não vem puxar minha perna de noite, não. Não, eu não tenho esse problema, na verdade. E se alguém não gostar também, quer dizer, amanhã, sei lá, meu cachorro vai continuar gostando de mim, né? Você tem que colocar as coisas em perspectiva. Claro, aí fala, interpretação corajosa. Não, corajoso é quem tá, sabe... Quem pula de paraquedas, pô, você pode morrer, ninguém morre de tocar violão, né? Assim. Exato. Assim, eu não me mato por isso, obviamente. Então, eu acho, claro, a gente tem, é importante você não ser muito vaidoso, né? Self-important, assim, você achar que você tem uma importância excessiva a respeito daquilo. Eu acho que é uma coisa assim, eu tenho muito respeito pelo passado, eu tenho muito respeito pela história. Eu quero realmente saber o que foi feito de excelente antes de mim. Então, primeiro de tudo, eu faço uma imersão naquela música. Eu normalmente, quando eu vou estudar uma música para um álbum, por exemplo, para um concerto novo, eu estudo do meu jeito e vou tendo as minhas próprias conclusões no primeiro momento. E essas minhas conclusões não são aquelas 2 ou 3 horinhas que eu gasto estudando com aquela música. Eu comecei a tocar violão com 9 anos de idade, eu estou com 56. Então, a gente está falando aí de quase 50 anos de experiência que estão em jogo, né? Então... toda a minha abordagem de qualquer música, por mais
banal que ela possa ser, está informada por aí quase 50 anos de experiência com música, né? Então eu acho que primeiro isso, você tem que colocar o teu, como é que eu vou dizer, o teu cabedal cultural dentro daquilo que você está, dentro da interpretação que você vai produzir, simplesmente de estudar uma partitura. Aí, claro, você resolve a questão técnica, que é uma coisa mais objetiva de se resolver, e enquanto eu estou fazendo isso, eu vou tentar buscar duas coisas. A primeira é a abordagem analítica. Você entendeu a forma da obra, as harmonias, dentro daquela harmonia, o que interessa dentro delas. Então, muitas vezes você está tocando uma música relativamente simples, digamos, uma música que eu toco, eu estudo bastante em casa, os estudos do Ulisses Rocha. Eu acho eles muito legais, assim, tecnicamente. Eu toco hoje em dia, todo dia, para manter minha mão direita funcionando e tal. Só que ali tem harmonias muito ricas. E se eu vou tocar aquilo em público, eu quero mostrar que tem uma corrente subterrânea por baixo de uma coisa que aparentemente é um exercício. Então eu vou encontrar maneiras de mostrar aqueles coloridos, né, de mostrar aqueles desvios, mostrar aqueles meandros, né, aquelas correntes subterrâneas que tem nessa música. De novo, isso aí eu estou fazendo a partir da minha experiência individual em música, né? Então isso é uma coisa, mas como é que eu descubro isso? Entendendo de uma forma racional, na medida do possível, como aquela música é construída, né? O que tem de o que tem nela que é como é que eu vou dizer, convencional, e aquilo que é talvez excepcional, né? Ou não ortodoxo, né? E a outra coisa é o teu mergulho subjetivo, né? O que é legal é aquilo que aparece quando você não percebe que está aparecendo, né? É aquela tua marca, aquela tua impressão digital que vem à sua revelia. Então, para mim, assim, qualquer música que eu escute ou que eu toque, que eu goste, ela toca um acorde dentro de mim, né? E eu preciso tentar entender isso, porque o que essa música me faz sentir, por que ela despertou, por que ela criou o gatilho para eu ter aquela memória, aquela sensação, e como é que eu posso traduzir isso na maneira que eu toco. É que o processo de você explicar isso, você tenta fazer de um jeito racional, mas tem coisas que são quase que subjetivas dentro de você, suas intuições, né? Então é difícil vem automático, trazer muitas isso, vezes né? eu associo músicas com diferentes situações, eu tenho música que eu associo com pessoas, eu começo a tocar uma certa música e eu lembro de alguém. Não sei porquê. Isso aí enfim, é a tua subjetividade, não tem como controlar, né? Eu tenho muitas memórias enquanto estudo. É bem curioso isso. Vem coisas assim. Né? E é isso que cria uma certa complexidade na tua maneira de tocar, né? Você não está cumprindo uma tarefa simplesmente, né? É uma estrutura, é uma superestrutura intelectual que está em jogo, né? Então, achei interessante. E assim, uma carreira, você com 56, eu sou contemporâneo seu, eu estou com 54, então a gente é mais ou menos ali, a gente se formou ali mais ou menos nos anos, comecinho, final dos 80, comecinho dos 90, uma trajetória já consolidada, né? O que falta, o que o Fábio ainda busca, o Fábio Zanon como professor, o que está buscando na carreira ainda? Tem alguma coisa que você ainda não fez e gostaria de fazer? Olha, assim, eu acho que para a carreira que eu tenho tido até o momento, né, eu tenho pouca coisa registrada, eu tenho pouca coisa gravada. Então, assim, o meu objetivo a médio prazo é gravar as coisas mais difíceis, enquanto eu ainda estou com o meu... com a minha técnica totalmente em ordem, né? Quando eu não tenho perda técnica ainda. Até o momento, assim, eu não sinto nenhuma diferença. Não só no violão, na verdade, eu não me sinto, assim, com nenhuma limitação física, assim, que eu já não tivesse com 30 anos, né? Então, eu não sou um esportista nem nada, mas não sinto dificuldade para levantar peso, sabe? Pular um muro, essas coisas. E no violão eu ainda estou nesse patamar. Tá. Eu não sinto que eu levo mais tempo para aprender alguma coisa, eu não sinto que eu estou perdendo agilidade, velocidade, nem nada. Então eu quero aproveitar que eu ainda tenho isso, né? Porque você nunca sabe quando vai vir a crise de coluna, né? Então eu quero gravar as coisas mais exigentes tecnicamente. Tá. Então esse é o plano a curto prazo, médio prazo, né? Agora, de ambição pessoal, cara, assim,
Eu já toquei em mais de 50 países, já toquei nos melhores teatros do mundo, assim, sabe? Pago meu aluguel tocando, tomo 2 banhos quentes por dia, o que mais que eu posso querer? O que mais que eu vou querer? Bom ponto. Bom ponto. É assim, eu quero que todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser admirado, eu quero que as pessoas continuem me admirando e continuem querendo me ver ao vivo e ouvir minhas gravações, mas assim, e para isso, claro, você precisa... Né, não é simplesmente ficar em casa e esperar as pessoas te convidarem, sim, claro. Você precisa, né, de alguma forma, mas o que eu gostaria é tocar mais vezes nos lugares que eu gosto mais. Isso seria um projeto de vida legal. Não, eu quero tocar, sabe? Quero voltar naquele lugar. Não, aquele teatro é maravilhoso. Sala Cecília Meirelles, pô, se eu conseguir tocar lá todo ano, assim, vai ser sempre o ponto alto da minha temporada aqui no Brasil, sabe? Tocar no Wigmore Hall em Londres, tocar, sabe? Voltar naqueles lugares que eu gosto de ficar, né? Tem lugares no mundo que você se sente mais à vontade, que você vê teus amigos, que você se sente suando bem, né? Então, eu sempre lembro do Sérgio Abreu, né? Que ele, enfim, o Du Abreu interrompeu a carreira muito cedo, né? O irmão dele parou de tocar com 25 anos, o Sérgio tinha uns 30 quando parou. E, claro, todo mundo que é próximo dele pergunta, pô, Sérgio, mas por que vocês falaram, né? E a resposta dele sempre foi, tinha 1000 razões para a gente parar, se fosse só uma, a gente estava tocando até hoje, né? E ele falou, não, a gente gostava de tocar, a gente gostava de estudar, toda aquela coisa de carreira, de viajar, pegar avião, dar entrevista, isso aí a gente detestava, o meu irmão ainda mais do que eu. A gente sempre considerou aquilo um estorvo, uma coisa que prejudicava a nossa relação com a música. Ele falou, se a gente pudesse tocar só 10 concertos por ano, só nos teatros que a gente gostava, a gente estava tocando até hoje. Ótimo. Então, eu acho que de uma certa forma todo mundo tem essa atitude levemente autista, né? De você não querer ficar enfrentando situações novas o tempo inteiro. Né? Sim, total. Para outras pessoas é o contrário, né? Pô, nunca toquei na Tailândia, preciso marcar um concerto em Bangkok. Pô, eu quero ir para Bangkok, mas eu quero fazer turismo, não quero levar violão. Exato. Então... E porque mesmo que você seja muito bem preparado, você me corrija se estiver errado, né? Mesmo que você esteja muito bem preparado, que você também seja uma pessoa que tem um talento e tal, é uma coisa desgastante, né? Nossa, e outra, né? Você está indo para tocar, e para tocar bem. Então você chega, né? Não é que você chega em Paris, pô, né? Deixa eu dar uma volta pelo Sena. Isso é romantismo, não, né? Cara, você vai para o hotel e fica estudando. Você vou passear na Champs-Élysées, depois você só vai relaxar depois que você tocar. Sim. E quem não tem isso, não toca em alto nível. Exato. E é um inferno, né? Porque a performance ela vai te acabando se você não tem essa rotina, essa coisa esse e tal. afinco, essa coisa. Se você quer ter seu nível, você vai ter prioridade, né, cara? Se eu consigo, vou tocar em Paris, eu consigo ficar 4 dias na cidade, claro que eu vou ficar 4 dias estudando o dia inteiro, né? mas você tem que ter uma agenda, você tem que dosar o teu dia para você não se desgastar e tocar sempre, enfim, mas você vai na ter tua melhor forma, né? Então, é melhor que você faça isso no lugar que você gosta, conhece e tal. Que mais? Uma outra coisa que eu quero fazer, assim, quando eu era bem mais novo, eu tocava muita música contemporânea, né? Pessoas pediam para eu estrear músicas. Tem muita coisa que eu fiz em primeira audição mundial, eu estreiei no Brasil, coisa e tal. E foi muito legal. À medida que a sua vida profissional vai crescendo, você vai ficando com menos tempo para fazer isso. E principalmente menos interesse. Por quê? Porque o cara te traz uma música que, parece um mapa do inferno. Você sabe que você vai gastar muitos meses para aprender aquilo. E tem, por exemplo, uma suíte de Bach que eu nunca estudei. E eu tenho muita vontade de estudar. Cara, assim, o tempo é curto. Eu vou ter que estudar uma ou outra. Se eu estou aprendendo aquela música, eu estou deixando de aprender o Bach. Então, quando você chega numa certa maturidade, você começa a ficar sem saco para aprender esse tipo de coisa. Sim. E fica mais crítico com o custo da oportunidade também. Exatamente. De oportunidade. Então, quer dizer... agora que eu acho que eu já praticamente abordei, desde que eu consiga gravar todo esse repertório que eu já toquei ao longo, de mais de 30 anos de carreira, agora eu quero voltar a trabalhar com obras contemporâneas selecionadas, trabalhar com compositores de menos de 30 anos. Léo Brauer já escreveu um monte de obra, eu continuo tocando a música dele, mas ele já é um cara consolidado. Eu estou mais interessado em ver o cara que
porra, cara, um rapaz que veio até pro Festival de Campos do Jordão, na classe de composição, como aluno, agora ele está escrevendo uma música para orquestra com inteligência artificial. Eu quero saber o que esse cara tem a dizer com música, entendeu? Acho que vai ser provavelmente a primeira obra para orquestra escrita com inteligência artificial. Eu quero que ele escreva para mim. E ele escreveu. Essa obra eu vou estrear, entendeu? Então, assim, se eu conseguir ter 1 ou 2 obras dessa por ano, né, que é uma coisa que não vai me estressar, que eu vou poder estudar com calma, vou poder fazer com capricho, e eu sei que eu estou fazendo uma contribuição legal para o repertório, isso também é um plano de carreira legal. Aproveitando isso aí, principalmente com obras mais modernas, eu tenho esse problema, né? Em certas situações eu questiono muito o compositor. Falo, por que ele fez isso daqui? O que ele fez? Por que ele fez assim? Quando você toca músicas modernas, você consegue ter como intérprete, você consegue ter essa abstração, assim, não, eu vou executar o que fiel, tá aqui, tal e qual. ou eu vou ficar escolhendo demais o que eu devo fazer. Assim, essa obra eu não vou querer porque tem um negócio... Né? Tem muita obra que eu não toco, porque eu acho que não tem bom custo-benefício, apesar de ser uma obra de repertório. Não tenho o menor interesse em tocar certas músicas. Até música que muita gente toca. Eu simplesmente não acho que vale o esforço. Agora, por conta do seu prazer, por conta do seu questionamento estético. Sim, ali. Não, isso aqui é difícil demais porque não vou perder meu tempo com isso. Agora, você tem outras... Agora, quando você está trabalhando diretamente com o compositor, acho que até é a tua obrigação falar para ele, olha, veja bem, você fez uma passagem extremamente difícil. Não é nem de difícil também, mal feito, sei lá, não está funcionando. Ficou feinho, estava indo tão bem aqui, ficou... Pra onde você quis ir? Às vezes dá vontade de consertar a música que, enfim... Acontece, né? De uma forma geral, toda a música de violão do século XIX eu tenho objeções. Toda. Mesmo a que eu gravei, né? Então, assim, a minha interpretação muitas vezes é até uma tentativa de corrigir o desequilíbrio de algumas passagens da música, né? O Leonard Bernstein tinha muito isso como maestro, né? Ele tinha uma tendência muito forte a fazer muito mais devagar aquilo que ele gostava e correr naquilo que ele não gostava. Né? Boa tática. Eu passo rápido por aquilo que eu não quero e vou perder meu tempo naquilo que eu gosto. Então, adorei esse acorde. Boa tática. Acorde. Agora esse aqui, não, passa. Não deixei de contemplar, mas passei rápido. E além do violão, você tem outras atividades? Como é que é a sua... Então, acho agora que uma coisa mais pessoal. Não, tem muitas coisas, assim, eu tenho bastantes atividades musicais também, né, principalmente fora do violão. Até uma idade relativamente avançada, eu não me encarava puramente como um violonista, né? Essa que é a questão. Quando eu entrei na USP, por exemplo, para fazer o curso de música, que hoje eu considero um erro, mas assim, eu entrei para fazer o curso de música, eu entrei para composição. Então, quer dizer, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu até compunha bastante, né? E daí foi justamente dentro da USP que eu me dei conta de que eu não era um compositor. Mas daí eu passei para o curso de regência, e daí eu me dei conta de que essa é a minha verdadeira aptidão. Claro que eu tenho aptidão para tocar violão, mas assim... regência orquestral em particular é uma coisa que me vem com muito mais facilidade. Eu acho que eu tenho assim, uma intuição para aquilo, ou talvez a minha vivência musical, mas é uma coisa que vem fácil, considerando que eu tenho muito pouca prática nisso, né? Se eu for me comparar com um maestro profissional que, enfim, passa todas as suas melhores horas com aquilo, dá a impressão que aquilo que eu consigo fazer veio com facilidade. Eu nunca tive que sofrer para reger direito. O violão não, o violão eu tive que sofrer muito para tocar bem. Então, assim, eu me pego assim, todo ano agora, já faz uns 10 anos pelo menos, regendo pelo menos uns 3 ou 4 programas orquestrais por ano. Claro, eu não estou regendo o ZESP, né? Mas assim, eu consigo me colocar em orquestras que eu acho que eu posso ajudar, que a gente pode crescer juntos, né? Em que eu posso trazer minha experiência, a orquestra sua melhor, e ao mesmo tempo eu me torno um maestro melhor por ter trabalhado com aquela orquestra. Então, por exemplo, essa semana mesmo, vou reger a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes pela 2ª vez esse ano. Isso é uma coisa. A outra coisa, assim, quando eu não toco violão, a maior parte do meu tempo é ocupada com o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Né? Vai ser já o meu 9º ano como diretor, como coordenador artístico e pedagógico. Inclusive é a administração mais longa da história do festival, né, sem interrupção. Eu estou lá desde 2013.
só não é o 10º ano porque teve a pandemia. Interrompeu na pandemia, né? Então, quer dizer, quando chega ali fevereiro ou março, eu já começo a mergulhar assim no festival. E esta época, assim, maio, junho, é quando o circo começa a pegar fogo e eu preciso fazer o festival acontecer. Especialmente neste ano, que é um ano político, assim, né? Então, toda a parte de financiamento do festival estava muito atrasada e a gente está tendo que botar o programa de pé agora. Então, antes de vir para cá, eu passei a manhã inteira... Por isso que você falou, nem toquei. Fazendo planilha de Excel, essas coisas. Mas eu adoro fazer isso, porque assim, por mais que eu ame o violão e conheça o repertório, trelelê, eu não me encaro primordialmente como um cara interessado em violão. Assim, o meu interesse é Monteverdi, Bach, Beethoven, Purcell, Mozart, Haydn, Wagner, Brahms, Debussy, Stravinsky, assim, Villa-Lobos, né? Assim, eu conheço isso melhor do que violão, na verdade. Então, ter a oportunidade de organizar um festival que você tem ali 120 concertos, você tem que decidir os programas e fazer com que aquilo fique uma coisa harmoniosa, e principalmente lidar com estudantes de música, né? Colocar para eles que o estudo musical é uma coisa valiosa, uma coisa que é uma profissão que vale a pena você considerar e tal, é um desafio muito legal, assim, né? E escolher a música certa para o maestro certo, e os professores que você vai trazer para o festival para que possam inspirar os alunos e coisa e tal, né? Então, é isso que mais me interessa, né? Fazer uma programação de música de câmara para os alunos tocar, porque é muito fácil você fazer uma programação de música de câmara. Bota aí um quinteto de Brahms. Cara, será que os alunos conseguem tocar isso direito? Aí vai a tua experiência com aquela música, né? Então, e qual música combina com quem, o que faz tempo que não é tocado aqui, né? Então, aí você extrapola o teu papel de coordenador pedagógico da coisa mesmo. Total, né? Então, assim, a minha função no festival é justamente isso, harmonizar a parte educativa, né? Os professores que estão lá, com aquilo que acontece no palco, né? Então, para mim, assim, é muito legal artisticamente, eu adoro fazer esse trabalho, mas é um trabalho, enfim, que consome muito tempo, né? Então, Imagino. Mas felizmente também alivia um pouco essa coisa que o violão te abandona, né? Assim, se você fosse em algum momento você fosse migrar para essa coisa que o seu conhecimento musical ele sempre está mais maduro com o tempo. Só que a técnica, se você para, ela vai começar a te abandonar. Então pode ser um pouco mais satisfatório. O que eu acho que muita gente migra para essa área, principalmente maestros, né? Porque eles têm pouca paciência para se manter como instrumentistas, né? Apesar que você tem umas exceções, o Daniel Barenboim, quer dizer, Daniel, você regendo Wagner aí não é tão legal não, ele senta e toca as 32 sonatas de Beethoven, assim, no piano. Agora, quantas pessoas fazem isso, né? Muito poucas, né? É porque você tem que se manter, é uma coisa... Mas daí aquela pessoa cuja rotina é ser músico, né? Então, eu lembro que uma vez perguntaram pro Barenboim, que assim, é um dos músicos em maior demanda no mundo, né? O que você faz nas suas horas vagas? Eu não tenho horas vagas. O que são horas vagas? Eu vivo na música. E você não se sente solitário, incomodado de ter que viajar, você dá 140 concertos por ano e fala, mas a minha casa é minha música. Eu estou sempre em casa. Então é um pouco isso, né? E eu me sinto um pouco assim, né? Eu estou na minha casa quando eu estou cercado de música, daquela música que é mais significativa para mim, né? Dentro da minha subjetividade, né? Então, eu poder, de alguma forma, trabalhar diretamente com essa música que eu não teria como tocar no violão, né? Assim, preenche um vazio na minha vida imenso. Assim, por outro lado, não sei você, mas eu tenho um vício pelo violão, né? Não digo estudar 8 horas por dia sempre, mas assim, aquela 1 horinha... É que tem um negócio de você ficar... de você ter o seu momento só seu, assim. Eu sinto, quando eu passo alguns dias que estou muito envolvido com muita gente, eu começo a sentir aquela falta daquele momento comigo mesmo, assim. Não sei se foi um vício construído pela prática do instrumento, mas imagino que mesmo que me enchesse o saco do violão, acho que ele poderia se encher de alguma coisa profissional, mas não daquele momento de pelo menos 1 horinha, 2 horinhas com o instrumento, seja compondo, seja pegando um repertório que você não... Eu sempre tive medo de um dia chegar assim na meia idade e falar, cara, eu estou dedicado a um troço que eu não aguento mais. Encheu. E tanta gente tem esse problema profissional, não só na música, naturalmente. Sim, que você acha que na música isso não vai acontecer, mas acontece.
Aconteceu uma vez, claro que eu não vou falar quem que é a pessoa, porque isso aí exporia uma pessoa, enfim, que talvez os ouvintes conheçam, né? Mas uma vez eu tinha 20 anos e me encontrei com um músico consagrado, assim. E foi numa situação, eu estava fazendo um concurso internacional e ele chegou para mim e falou: Fábio, vamos tomar uma cerveja, né? Vamos lá. Ele falou: não, eu quero que você que está começando a carreira agora, você perceba uma coisa. Ele falou: eu estou com 45 anos, 25 de carreira, eu não aguento mais esse negócio. Já toquei todas as músicas que eu queria, do jeito que eu queria, eu estou empurrando com a barriga, estou fazendo outras coisas agora, cuidando de administração, blá, 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 porque eu vou precisar abrir minhas opções daqui por diante, porque isso aqui está me incomodando. E era um cara que era referência dentro do que instrumento ninguém diria, dele. que ninguém diria. Ninguém diria. Inclusive que naquela época ele ainda tocava muito bem. Então aquilo grudou na minha cabeça, porque eu tinha só 20 anos, né? Falei, será que algum dia eu vou encher o saco disso? Tem tanta música para tocar, né? Tanta coisa para aprender. E, na verdade, minha trajetória foi oposta dele. Dá a impressão que quanto mais velho eu fico, mais eu acho interessante aquilo. Inclusive, eu acho o violão mais interessante. Isso é ótimo, porque garante a continuidade. O que eu sei que pro meu azar, na verdade, porque pessoas que ficam ricas são aquelas que diversificam, né? O que eu percebia, não sei se isso, mas só uma percepção que eu tenho, por exemplo, que o Paco de Lucia foi fazendo um caminho assim, porque ele foi cada vez tocando mais com grupos maiores, onde ele não precisava ficar se matando como solista começo ao fim. Ele acompanhava, claro que tocava pra caramba, mas acompanhava o bailarino, aí você tinha um monte de outros músicos e tal, então ele não precisava mais daquela vida solitária, ir lá e arregaçar e tal. Eu tenho a impressão, não sei se foi isso que ocorreu, mas bem possível que ele começou a buscar um caminho. Eu fico muito frustrado assim quando eu saio de casa para assistir um cara que eu sei que é uma lenda, que é um mito. Eu chego lá e não é um problema de competência, a competência continua ele lá. Ficou preguiçoso. Mas você vê e fala, esse cara não está mais... O olho não está brilhando. Aquilo. E dizem que o Segovia teve isso, ali pelos dos anos 60, quando ele já estava com quase 70 anos. Que assim, dava a impressão que ele tinha enchido o saco. Claro que você escuta e ainda é o Segovia, mas assim, quem era próximo dele dizia que ele estava assim... E todo mundo tem que ter o direito de também ter essa dúvida, né? Mas, não sei... eu não tenho mais, por exemplo, esse thrill, né? essa excitação, vai entrar no palco agora e tal. Eu estou preocupado com a música que eu vou tocar mesmo, assim. Eu fico muito concentrado, muito mais concentrado agora do que quando eu tinha 20 anos. Mas... não sei. Às vezes eu queria que eu ficasse de saco cheio, porque daí eu ia ter coragem de procurar uma outra coisa com música, mas eu já faço outra coisa com música, né? Então, sabe, eu já escrevi livro, já apresentei programa de rádio, já fiz podcast, quer dizer, essa necessidade, esse impulso que eu tenho de compartilhar o meu gosto pela música com as outras pessoas, eu também consigo dar um canal para isso, né? Então, podemos dizer que você atingiu diversas coisas com extrema competência, assim, pelo menos uma visão que eu tenho da sua carreira. Assim, não sei quais eram os seus sonhos no começo, mas acredito que você foi muito longe em tudo aquilo que você se dedicou. Poderia ter tido uma carreira mais robusta como maestro, sem sombra de dúvida, mas eu nunca... Assim, toda vez que eu tentei entrar nessa profissão, foi como se eu estivesse entrando no meio de uma batalha. E isso me incomodava muito, né? Uma profissão que não interessa o teu prestígio, o teu poder, você continua encarando como se fosse, sim, todos os outros tivessem que ser teus inimigos, porque está todo mundo tentando conquistar espaço o tempo inteiro. E eu não sinto tanto isso tocando violão. Não sei se é porque, sei lá, minha posição como violonista é mais consolidada, deve ser isso. Mas, assim, esses cotovelos pontiagudos assim, que acontecem no meio profissional orquestral sempre me incomodaram. Então, eu só fui assim, para os lugares onde eu me senti benquisto. Né? Então, isso é terrível. Né? Isso com certeza tem em todas as áreas. Mas... Talvez, enfim, não sei. O futuro você nunca sabe, mas eu fico feliz. Assim, daqui a 15 dias eu vou reger uma sinfonia de Mendelssohn, cara. Isso é um sonho da minha vida realizado. Então tá ótimo. E assim, a gente, só que uma pergunta que eu queria fazer para você, você comentou do Festival de Inverno, né, e tal, você falou que você vai fazer a regência também da Orquestra de Mogi, e o mundo
aparentemente está voltando ao normal, as atividades estão voltando, o festival ficou interrompido, voltou. E isso também dá uma esperança nova, uma oxigenada nas coisas, né, Fábio? Assim, as coisas estão voltando a acontecer, né? Eu acho que o festival voltar já é uma coisa emblemática disso, Sim. né? Porque foi um tempo que a gente perdeu muito, né? Em todos os aspectos, mas também artisticamente. Muita coisa ficou parada, né? Muita coisa não aconteceu, né? O quanto as pessoas ficaram traumatizadas com isso, né? Se elas vão reagir. Eu acho que as pessoas estão muito ansiosas para voltar ao que era antes. Eu não sei se eu estou tão ansioso para voltar ao que era antes. Eu quero ver as coisas se renovando também, sabe? Ou aproveitar isso para uma mudança, né? Daqui a pouco vamos fazer um pouco. Eu acho que assim, claro, a instituição de concerto ao vivo nunca vai acabar, mas acho que assim o período de pandemia nos ajudou a encarar a coisa de uma outra forma. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil você ter um festival ou uma série de concertos que você não tenha o streaming, né? O live streaming. Isso é uma coisa muito dispendiosa. Eu preferia pegar esse dinheiro e pagar um cachê melhor para os meus artistas, sabe? Eu particularmente não consumo lives e coisas assim desse tipo. Porque geralmente, pelo menos no momento, eu não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, mas a questão da qualidade, etc, tal. Eu prefiro assim, se é para eu assistir o concerto, depois, então grava tudo bonitinho, edita, o técnico dá uma tratada, tal. Aí depois você assiste o concerto em outro momento, né? O live, etc, eu não curto muito, não. Pois é. Mas tem esse custo, essa questão do custo. Tem essa questão do custo, assim, você filmar uma orquestra com 5 câmeras, cara, é uma coisa muito dispendiosa, né? Então, isso aí, enfim, acaba criando um tilt no próprio financiamento dos eventos, né? Sim, não tem como não afetar, né? Afeta, né? E aí como é que aí entra uma questão de produção, né? Você vai rentabilizar como depois isso, né? Você divulga, tudo bem, mas tem que filmar o evento inteiro, então filma o concerto, usa ele como propaganda para os próximos, uma amostra do geral, mas o negócio é que tem que ter o lado comercial, né? Você vai usar essa... só gasto, assim, pelo menos também do ponto de vista assim, como organizador de um evento. E o que é pior, quer dizer, enquanto você estava na pandemia, as pessoas assistiam porque não tinham alternativa. Agora você corre o risco de botar um concerto de pé, tem ali 500 pessoas assistindo e, sei lá, 40 pessoas vendo streaming, né? E você gastou ali 5, 6 paus para transmitir aquilo. Exato. Esse risco acontece. Eu até teve como é que chama? A prefeitura de Guaratinguetá, que é lá do Dilermando Reis e tal. Eu enviei uns vídeos para eles, me pediram ano passado. Eu achei assim que um dinheiro meio mal gasto, da forma como foi feito. Porque, Fábio, o canal que foi é um canal muito mal construído. E assim, se alguém for ver isso aqui, não estou falando mal da proposta, etc. Mas o canal era ruinzinho. Então eles gastaram dinheiro me pagando para eu mandar os vídeos para eles. E o negócio, sabe, para ter 100 visualizações, assim, se eu toco essa música no meu canal, tem muito mais. Não é? Por todo um contexto que foi criado ali, mas... Bom, primeiro que não precisariam ter me chamado, para não ter chamado, tudo bem, eu até entendo como um reconhecimento, mas aí já entra numa coisa, eu já tenho como ter, então eu chamo um outro violonista que não tem a visibilidade para tocar esse repertório, tem esse lado também. Mas a questão é isso, é um dinheiro que foi mal gasto, porque vai para um canal que fica as traças lá e ninguém vê. Por exemplo, parecido com isso que você está falando, né? Então tem que ter toda uma organização também na... Você vai fazer um projeto para se passar na internet, então às vezes tem que passar por uma equipe que vai saber gerenciar, né? Como é que vai fazer? Então, sei lá, estou imaginando, se o Festival de Campos do Jordão for montar um canal, ou se tem um canal tal, às vezes elaborar ele com alguma coisa específica, uma programação tal, não jogar qualquer conteúdo. Ainda mais que é uma coisa vinculada ao Estado, então você tem o Cultura em Casa, né, que é da Secretaria de Cultura do Estado, que tem que apresentar, enfim. Agora, é curioso, né, que a gente sempre fala, depois da Primeira Guerra Mundial, que teve a pandemia de gripe também, ou você teve os anos 20 que foram muito loucos e as pessoas ficaram mais, né, você teve uma abertura nos costumes e tal. Será que vai acontecer isso agora também? Eu não sei.
eu acho que pelo menos no que se refere aos hábitos de escuta, de como as pessoas saem de casa, eu ainda não vi assim uma diferença muito grande, não. Não, eu acho que tem alguns starts, tem algumas soluções que são criadas, mas... Eu sei que a molecadinha que estava em idade escolar, eles sim, eu tenho um filho de 15 sim. anos, cara, assim, a balada toda se sabe, enfim, eles querem ver gente. Exato. Sim, isso Eles sim. estão com... E quer correr atrás do tempo perdido. Exatamente, então vamos ver, enfim, se isso aí tem algum efeito positivo. Se não tiver, bem... Vai ser mais uma que ficou e a gente vai contar. Mas é isso aí. Muito bom. Já Fábio, fizemos... assim, passou rápido, assim... a gente está chegando. Que eu falava muito. Não, mas foi tranquilo. Eu foi queria assim, ter mais perguntas, mas eu te foi perguntei assim, tudo que eu queria. Foi assim, a gente nem viu passar, mas assim, esse momento final, assim, queria deixar para você esse espaço, você passar a tua mensagem ou abordar algum tema que a gente não abordou. Enfim, o momento é teu, espaço teu. Fica à vontade aí. O para. falava, olhe para aquela câmera e diga tudo que você sempre Agora quis dizer e não deixar. Fábio. Você lembra disso aí? Mas é teu eu momento. Lembro. Fica eu lembro tranquilo. de uma coisa mais antiga que era o programa do Clodovil. Olha na lente da verdade. Lente da verdade. Aqui a gente não vai ter a lente da verdade, mas fica tranquilo assim para usar esse momento final assim para você dar a tua mensagem. Sim, eu final, acho que eu estou super feliz com as perguntas que vocês fizeram. Eu não sei se eu tenho nada a acrescentar, não. Eu só quero parabenizar o canal e o podcast aí, porque cria uma movimentação enorme assim no meio do violão. Vocês têm uma audiência maravilhosa e com podcasts muito bem produzidos. Eu acho que assim, a única coisa que a gente precisa fazer é... Enfim, o nosso país tem que ter uma ambição maior, né? Não é simplesmente entrar nos eixos, mas entrar nos eixos e deixar uma coisa importante para o mundo, né? Dá a impressão que o Brasil abandonou isso há muito tempo. Isso aí, evidentemente, vai pela via do aprimoramento pessoal, e isso no país, assim, para muita gente dá a impressão que que bobagem, pô, vem ganhar dinheiro, sei lá o quê. Então, eu não sei o que é uma prioridade, mas seguramente isso não é, né? Isso se reflete no nosso meio empresarial, isso se reflete em toda a questão de patrocínio, financiamento das artes, da cultura, da produção intelectual, da produção científica, né? A gente tem um país que poderia ser um líder em agricultura sustentável, poderia ser um líder enfim, em tantas questões de preservação do meio ambiente, porque a gente tem margem para isso e alguém pensa nisso, alguém pensa em financiar isso, né? Até tem, mas isso não é uma política de Estado, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que se tem alguma geração que está olhando para nós, puxa, estudem administração urbana, sabe? Estudem maneiras de fazer o país ter um pouquinho mais de ambição, né? Não é simplesmente ser um international player, você precisa ter um international player para melhorar o mundo, né? Assim, essa é a função política, né? Então e eu acho que isso passa por você ter esse encontro com o teu espaço subjetivo que somente a arte pode propiciar, né? Então eu me sinto bastante orgulhoso assim quando eu penso na minha profissão. Que legal. Esse orgulho ele te realiza. Acho que isso que é o que... Ou pelo menos eu não me sinto inútil, né? Que é um bom começo. Sim, já começa com o pé direito. Com certeza. Pô, muito legal, muito legal. Pô, obrigado, Fábio. Mais uma vez uma honra. Imagina, prazer. Viu? Como sempre, eu aprendo muito aqui e acho que você falou uma coisa do podcast, agradeço muito. Agradecemos. E acho que a missão, espero continuar passando isso. Eu tenho a minha parte artística, que eu me dou ao máximo, mas... uma mensagem que eu quero passar, eu sempre tento trazer ser o mais humilde possível para aprender mesmo, assim, sabe? Eu nunca quero ter só minha visão, nada do tipo assim, né? Porque às vezes a gente vê que isso pode ocorrer quando determinado artista tem um pouco mais de visibilidade, então longe disso. Eu quero, como eu falei, quero ter aula lá com o Guedes e tal, e etc. Toda pessoa usa uma máscara, né? E eu acho que muitas vezes o artista que é mais consagrado, ou pelo menos pensa que ele acha que ele tem que colocar a máscara do sapiente, né? Do cara que já passou por tudo. E ele só pode dar conselhos para as pessoas, ele nunca tem nada para aprender. Mas isso é só uma máscara, no fundo você sabe que não é nada disso. Por que eu pergunto com frequência uma coisa, você já falou assim, eu pergunto uma coisa de nervosismo, porque eu tenho isso. Ainda bem, sinal que você leva a sério. Porque... Mas um dos motivos era para finalizar, mas é um dos motivos que eu acho que eu gostaria de passar também isso assim.
é porque por conta dessa visibilidade que a gente vai tendo, essa visibilidade cresce mais rápido do que você consegue assimilar, né? E quando você fala, nossa, mas esse vídeo tá assim, mas eu não mereço isso, sabe? Quando você começa a perceber. Então, quero aprender sempre muito com todo mundo que vem aqui, e com certeza aprendi muito com você. Aprendemos. Obrigado. Agora que eu tenho seu contato, um dia se eu precisar de alguma ajuda, eu vou te perguntar. Maravilha. Fique à vontade. E eu fico também à disposição aí. Legal. Pessoal, quem quiser seguir tudo que o Fábio faz, etc., a gente vai deixar. Imagino que você deve ter links de alguma coisa, Sim, ou de algum site. Pode me seguir em Facebook e Instagram, ou eu tenho o meu site, que é fabiozanon.com. E as plataformas de streaming, etc., a gente vai tentar colocar aqui uma No discografia. meu site você consegue acessar tanto as redes sociais quanto as plataformas de streaming. Então, você entrando fabiozanon.com, você chega em tudo. Então, Ótimo. é fabiozanon.com para poder acompanhar o Fábio em todas as plataformas. Muito obrigado, foi muito bom, aprendemos mesmo. Foi um prazer, Fábio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fábio. Valeu. Obrigado, Marcão. Valeu. E obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Obrigado, pessoal da técnica, pelo apoio. Esse foi o seu Marcos Kaiser Cast. Até a próxima. Valeu.